É a sétima vez que eu tô gravando esse vídeo. Ou pelo menos que eu estou tentando gravar, né? Porque tá difícil. Resumindo tudo, o microfone deu problema, depois a câmera deu problema, depois o microfone deu problema de novo, aí a câmera deu problema, aí gravação, aí pá, eu esqueci que tava pausado e tudo. E agora eu do passado vou explicar o que que tinha acontecido, o que que eu falei no começo, porque eu estou com preguiça de explicar pela sétima vez, tá? Só falando antes de começar mesmo. Eu não assisti todo o anime. Eu assisti. Eu tinha assistido o início, mais ou menos, o que? Os 10, 15 episódios da primeira temporada, alguma coisa assim. Não gostei, dropei na época. E depois eu voltei. Legal, câmera. E aí eu pulei pro Jornadas, né? Eu pulei direto pro Jornadas porque tava começando a lançar na época. Eu acho que eu comecei a assistir o Jornadas. Eu comecei a assistir o Jornadas em live. Eu assisti o Jornadas todos em live na época, mesmo quando ele tava saindo. Se não me engano, eu comecei a assistir quando tava começando o torneio final do Jornadas, eu acho. Aí eu fui acompanhando, né, e tal. Fui pulando fila porque eu não queria ver fila, não tava aguentando desenho, não tava aguentando anime, não. Devo dizer que infelizmente eu não gostei do anime, tanto que, né, o grande a grande coisa do anime, o grande boom, e tal, como é que fala? O grande destaque do anime, do Jornadas e tal, foi o Ash, principalmente na parte final, o grande destaque era o Ash, e eu não gostei do Ash. Eu percebi que durante todo o anime, quem tava acompanhando e tal, teve toda uma paradinha de que. Teve toda uma parada de. Dos três principais, Ash, Gon e Koharu, eu não lembro. Eu não lembro os nomes deles aqui no Brasil, eu assisti em japonês, foi mal. Mas o Ash, o Gon e a Koharu, ah, ficou numa parada de todo mundo, de o Ash é muito, muito maneiro, o Go ninguém gostou, e a Koharu, tanto faz. Ninguém tava nem aí. O que aconteceu no final é que o Ash eu não gostei, o Go eu gostei, e a Koharu tanto faz. Qualquer jeito. A Koharu tanto faz. A gente até colocou uma regra que incrivelmente funcionou muito bem, que é, se o episódio tem a Koharu, tem a filler. Então, é. Enfim, tem vários pontos do anime de Pokémon que muita gente gosta, que eu não gosto, com a pouca experiência que eu tenho, né? Tipo, no caso, coisas que todo mundo gosta e eu não gosto. Pikachu, eu não gosto. Não só no anime, nos jogos também eu não gosto, não. A Equipe Rocket, não gosto. Jesse James, né? Não gosto, não gosto. Não sei mais, eu tô sem ideia. Enfim, eu tô há muito tempo aqui no começo, vamos começar logo. Isso aí, isso aí, isso aí. Falou, falou tudo. E é isso aí. Eu tô há muito tempo aqui no negócio pra poder gravar esse vídeo. Já faz o quê? Basicamente uma semana que eu tô pra gravar esse vídeo. Eu não consigo gravar. Por favor, que nada dê errado agora. Eu não quero recomeçar esse vídeo, por favor. Vamos nessa, Flop. Seu videozinho aí, ó. O mundo Pokémon, um mundo cheio de maravilhas, e lar de uma infinidade de criaturas que vão além da compreensão. Uau! Não importa em qual parte do mundo você tá, você vai achar um Pokémon aí. Terrestres, Olha, voadores tem um ou aqui, até os mano. que nadam. E é aqui que a gente chega no que os humanos e os Pokémon gostam de fazer juntos. Uma coisa que eu lembrei que eu tinha falado no outro. Putz, eu tenho que. Foi mal que tá minimizando a minha. É porque eu coloquei a minha mesa digitalizadora, eu coloquei ela aqui do lado aqui. E aí, de vez em quando, eu boto a mão em cima dela e sem querer eu aperto o botão pra ele basicamente dar o Windows D, sabe? Ele voltar pro desktop, aí minimiza tudo. Terrível, 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 terrível. Bom, o que que eu ia falar mesmo? Tá, lembrei. Era no time do Ash E não aqui. importa em qual parte do mundo você tá, você vai achar um Pokémon aí. Terrestres, voadores ou até os que nadam. E é aqui que a gente chega Aqui. no que Do time final do Ash aqui. Do time final do Ash a gente tem o. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Do time final do Ash a gente tem o Dragonite, o.
A gente tem o Dragonite, a gente tem o Pikachu, o Lucario, o Gengar, Surfetch e o... Essa coisa aqui que eu esqueci o nome. Mas enfim, de todos esses aqui, uma coisa que eu não gostei, aliás, os que eu mais gostei desse aqui foi com certeza o Surfetch e o Lucario, pra mim eles são os melhores do time. Uma coisa que eu não gostei disso aqui foi o fato de eles terem usado 3 Pokémon de canto, né? O Dragonite, o Pikachu e o Gengar. Eles terem usado isso, porque foi, maluco, foi tão chato. Nossa, foi tão chato depois que acabou o anime, velho, que foi lá o pessoal fica falando, nossa, olha só, mano, o Ash no final do anime ganhou o torneio usando 3 Pokémon de canto, meu. Isso aí é só pra provar que canto é melhor do que todas as outras regiões. Mas pelo amor de Deus, qual que é o sentido desses caras, velho? Nossa, canto é a melhor região porque o Ash usou 3 Pokémon de canto no negócio. Vai se ferrar. Os humanos e os Pokémon gostam de fazer juntos. Eles buscam o objetivo da vitória nas batalhas Pokémon, competindo para se tornarem amigos, aliados ou até mestres Pokémon. E provavelmente é aqui que vocês Ah, o flop de roupinha. perguntam quem sou eu. E, oi, eu Não sei se é um papel. sou o Flop. E no vídeo de hoje eu quero contar uma história pra vocês. Uma história sobre alguém pouco conhecido na cultura pop. É o que isso virou notícia até em canal que não fala nada de Pokémon. Tá em local de notícia que não fala nada de Pokémon. Só porque era hype. A galera do jornalismo foi certo. Um pequeno garoto que dedicou sua vida a amar e batalhar com Pokémon. Ash Ketchum, da cidade de Pallet, com seu parceiro Pikachu, trabalhando lado a lado, capturando Pokémon e aperfeiçoando a arte da batalha, viajando com bons amigos e treinando com uma energia sem fim. E a história que eu quero contar hoje pra vocês é de como esse garotinho aqui virou um mestre Pokémon. E eu acho que nada mais justo começar pelo começo. Na cidade Yes. Resumão do anime, vambora. de Pallet, em Kanto. Pokémon tem que pegar, isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. O negócio das aberturas de Pokémon pra mim, o negócio do anime de Pokémon da verdade, é tipo a relação que eu tenho com One Piece, cara. Eu não gosto do anime, mas as aberturas são incríveis. Aqui nesse mundo, quando uma criança completa 10 anos, ela tem a escolha de sair Eu acho que esse era eu. Esse aqui. Acho que esse aqui era eu. Que eu lembro que o Flop, quando tava fazendo o vídeo, ele de vez em quando foi pedindo alguém que aparecer em tal parte do vídeo aí. A pessoa falava, eu quero. Ele desenhava a pessoa e colocava no vídeo. Eu tenho quase certeza que isso aqui é eu. Provavelmente. Eu não me lembro exatamente em qual parte que ele falou que ia me botar, mas eu acho que era isso. numa jornada para poder capturar Pokémon. E tendo isso em mente, é aqui que a gente chega no protagonista dessa história. Quando uma criança decide ser um treinador Pokémon, ela tem direito a ir no laboratório do professor daquela região e escolher um dos 3 Pokémon iniciais de determinada região. E quando chegou a vez de uma criança decide ser um treinador Pokémon, ela tem direito a ir no laboratório do professor daquela região e escolher um dos 3 Nossa, os Pokémon ficaram muito fofinhos do traço dele, velho. Pokémon iniciais de determinada região. E quando chegou a vez do Ash de fazer isso, ele dormiu usando demais e tá acabou usando perdendo a essas- hora. E quando ele Tá usando as memórias do Jornada. chega no laboratório, não sobrou nenhum dos 3 iniciais. E é nesse ponto que o anime se diferencia dos jogos. É aqui que muitas crianças na época viram a diferença entre o Red e o Ash. Por não ter mais nenhum inicial, o professor Carvalho dá pro Ash um Pikachu. Um Pikachu que tem um temperamento um pouco estranho. Isso se você... Não tá certo. Pera aí, agora que eu parei pra lembrar aqui, no Yellow, Pokémon Yellow, que eles fizeram meio que em comemoração... Caramba. Eles fizeram em comemoração ao anime, no caso. Né? Como é que foi? Foi o Green, depois foi o Red e o Blue que lançaram. Aí teve o anime. E eles lançaram o Yellow, que era a versão do Pikachu, né? Que você iniciava com o Pikachu, tinha umas diferenças no meio do jogo e tal. Eu não me lembro se o personagem que você joga é o Red ainda, ou se eles colocaram uma mini versão do Ash, velho. Eu não estou lembrado agora. Só que esse Pikachu, ele é muito especial. Mas isso a gente vai ver depois. Porque agora o nosso É porque ele é o único outro Pokémon que pode falar, eu acho. Eu tirei isso daquele filme aparentemente não canon do Pokémon que o Pikachu fala. protagonista acabou de sair pra jornada dele. E no caminho, depois de ter tentado capturar uns Pokémon e falhando miseravelmente, Você é burro, ele é atacado por um bando de Spearows, que
começam Desculpa, maior hater do Ash aqui, ó. a atacar o Pikachu. E aí ele viu que o Pikachu dele tava machucado, saiu correndo, encontrou uma garota e roubou a bicicleta dela. Pois é, de 0 a 100 muito rápido. Boa. Então ele sai correndo em busca de um centro Pokémon, começa a chover muito e o bando de Spearow só não foi despistado por eles. E aí que eles começam a ser atacados muito forte pelos Spearows. Então o Pikachu usa o choque do trovão e salva o dia, mas Explode. continua machucado. E aí um tempo depois o Ash recupera a consciência, olha pra cima e vê um Pokémon muito diferente voando, algo que ele nunca viu antes, e pra alguém que sempre quis ser um mestre Pokémon, esse é o primeiro degrau. Isso aqui, eu não me lembro exatamente. Você olha pra cima. Eu não me lembro exatamente o que foi. Não me lembro exatamente o que foi que tinha acontecido nisso aqui. Só que eu lembro que teve um negócio que era tipo. O anime foi lançado mais ou menos perto ali do lançamento do Gold e Silver, né? E tal. Eu não lembro exatamente se o anime foi lançado depois que o Gold e Silver saiu ou antes, ou um pouco antes do Gold e Silver sair, mas já estavam criando o Gold e Silver já. E eles colocaram isso aí como meio que uma. Não sei se foi a prequel ou se era tipo assim. A ideia do anime era ele pegar também o Gold e Silver no meio do anime. Né? Que tipo assim, não era. Que o Pokémon nessa época não era tipo Pokémon de canto. A ideia nessa época era tipo. Eu me lembro, tá? Isso aqui é tudo especulação. Não acredito em uma palavra do que eu disser. Mas é. Que o anime do Pokémon era pra ser um anime sobre um Pokémon mesmo. Então, tipo assim, se tava saindo Gold e Silver, era pra encaixar nesse anime também. E não fazer uma outra temporada, né? De Johto e tal. Pelo menos pelo que eu me lembre. Que aí eles colocaram isso aí, depois foram atrás. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi alguma coisa assim. Uma coisa que eu tenho certeza é que isso aí o anime foi lançado ou um pouquinho antes do jogo sair, ou um pouco depois. Cima e vê um Pokémon muito diferente voando, algo que ele nunca viu antes, e pra alguém que sempre quis ser um mestre Pokémon, esse é o Tipo, isso aí não teria nenhum problema se fosse, sei lá, se eles colocassem, como o bicho amarelo, se eles colocassem, sei lá, um Moltres voando ali. Colocasse um Moltres voando ali e tal, porque aí mostrava um lendário da região. Beleza, mas teve todo esse negócio aí e colocaram o Ho. primeiro degrau. Então ele levanta, pega o Pikachu e vai em direção ao próximo centro Pokémon. E lá ele acaba encontrando a garota que emprestou a bicicleta pra ele, e a bicicleta tá toda queimada por causa do choque do Pikachu. E essa aqui é a Dourada. ela vai Oi, acompanhar Misty. o nosso herói na jornada dele. Pelo menos até então, até a próxima cidade. E bom, com o Pikachu já curado, eles podem continuar a jornada deles. O anime eu assisti até. Quando? O anime eu assisti até. Até depois do Ginásio da Misty, eu acho. Só que eu não lembro muita coisa. Agora rumo à cidade de Palter pra enfrentar o ginásio de pedra. No caminho de Palter ele acaba pegando um Caterpie e um Pidgeotto. O Caterpie inclusive faz speedrun e vira um Butterfree Inclusive não teve a batalha de Metapod lá e tal, com os caras Harden. muito rápido. Chegando lá, sofrendo um pouco, o Ash consegue sim derrotar o Brock. E esse foi o ponto que. Caraca, eu tô pausando muito. E esse foi o ponto que todo mundo percebeu que esse anime de Pokémon ia ser completamente diferente de tudo que tem no anime normal. Não só na história, mas também na lógica, porque um Pikachu conseguiu, com ataques elétricos, derrotar um Onix. Desculpa ter citado o Onix, Flop. Depois de todo um drama envolvendo a família do Brock, ele decide dar a insígnia pro Ash e partir na jornada junto com ele e com a Misty. E o que eu não mencionei antes é que o Ash tá em busca de coletar todas as insígnias dos ginásios de Eu nem sei se ele canto consegue pra poder todas. participar da liga e se tornar o campeão da região. Depois ele vai pra Yeah. cidade de Cerulean e o Ash derrota a Misty, que a gente descobre que também era uma líder de ginásio. E é aqui então que o Ash vai em busca de capturar os 3 iniciais de canto. No caminho ele acha um Bulbasauro, que por sinal tava bem difícil de capturar. E depois de toda uma treta com a equipe Rocket, que, bom, eu não mencionei antes, mas a equipe Rocket é a nossa vilã, entre muitas aspas, Como eu tinha dito no começo do vídeo, né? Como o meu eu do passado disse, na verdade, eu odeio eles. da história. Mas no anime o Ash só se preocupa com James, com a Jessie e com o Meow. Mas enfim, depois de toda uma treta, Eles não se... Eu sei que depois só se preocupam com eles, mas eles nessa região não se preocupam com o Giovanni também, não? com a equipe Rocket, o Ash salva o Bulbasauro deles, porque eles são ladrões de Pokémon, e o Bulbasauro decide acompanhar o Ash na jornada dele. E seguindo o caminho pra Ok. Vermilion, eles encontram um Charmander em uma floresta, que depois eles descobrem que tava esperando o treinador dele, e começa uma tempestade, e o Charmander não pode deixar o foguinho da cauda dele apagar, porque
Porque senão, basicamente, ele morre. É. Então, depois do Ash e do Brock ficarem putos com o treinador do Charmander, eles vão atrás dele e conseguem salvar ele. E depois do Ash só provar pro Charmander que o treinador dele era só um otário, o Charmander... Poxa, você estourou na cara do Depois Charmander, do Ash e mano. do Brock ficarem putos com o treinador do Charmander, eles vão atrás dele e conseguem salvar ele. E depois do Ash só provar pro Charmander que o treinador dele era só um otário, o Charmander decide ir junto do Ash. Depois disso, a gente chega numa inicial de canto favorito, que é o Squirtle. E sim, o Ash consegue encontrar um Squirtle, mas não só Que diria, o cara tem o Squirtle como favorito, ó. Ele não tem personalidade. um como 5. E eles são uma gangue. E bom, depois de Os mais cinco. uma treta com a equipe Rocket, o Ash demonstra realmente se importar com Pokémon. E ali o líder dessa gangue de Squirtle Oh. percebe que o Ash é especial e decide se juntar na jornada dele. Eu não sabia que era o líder que ia contra ele. Eu sabia que era um dos Squirtles que ia com o Ash, só que eu pensava que era algum dos aleatórios lá. Eu não sabia que era o líder. E aqui nosso garoto que não conseguiu pegar nenhum inicial consegue os 3. E de brinde uma Butterfree e um Pidgeotto. Seguindo pra Vermilion, o Ash consegue derrotar o Whiskys, assim conseguindo a insígnia. Peraí, todos de brinde uma Butterfree. E aqui nosso garoto que não conseguiu pegar Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Pikachu, Butterfree e... nenhum inicial consegue os 3. E de brinde uma Butterfree e um Pidgeotto. Não é o melhor time, mas é bom. Seguindo pra Vermilion, o Ash consegue derrotar o Whiskys, assim conseguindo a insígnia elétrica. Me fala que ele conseguiu derrotar um Pokémon elétrico com um Pokémon elétrico, na moral. E passando de cidade em cidade, ele vai conseguindo derrotar todos os outros líderes e conseguindo as determinadas insígnias. E nesse caminho ele acaba capturando até outros Pokémon e por algum motivo um monte de Tauros. Não teve uma parada da Safari Zone, que inclusive episódio banido, porque teve armas. Não teve uma parada na Safari Zone que ele tinha alguma competição de quem pegasse mais Tauros, alguma coisa desse tipo? E até o Charmander também fez speedrun de evolução, ele virou um Charmeleon e logo depois um Charizard. Só que com Ok. todos esses avanços também teve um passo pra trás. O primeiro quê? Pokémon que o Ash capturou foi o Butterfree, Butterfree. que agora é uma Butterfree, e ele acabou se apaixonando por uma Oh. Butterfree rosa. E a Butterfree não queria mais seguir jornada, quer dizer, ela até queria, mas ela também queria viver o novo amor dela. E é aí que uma das cenas mais tristes de anime acontece, que é o Ash soltando a Butterfree, dando aquele adeus agridoce, sem saber quando ou se eles vão se encontrar de novo um dia. E eu quero que vocês Ou não. já comecem a se acostumar, porque despedidas nessa história é algo bem frequente. E bom, o Ash tem todas as insígnias agora. E o que Bom. resta agora é ele ir pra Liga de Canto tentar virar o campeão da região. E lembra quando eu disse pra vocês se acostumarem com despedidas? Pois é. Aham. Se acostumem com a decepção também. Lembra o Charmander que agora é um Charizard? Então, ele não obedece o Ash porque ele evoluiu muito cedo. E digamos que o Ash não é um treinador tão experiente pra poder controlar um Charizard. Um Charizard, level 36, depois que ele derrotou. Ele não falou exatamente em qual ginásio tá agora, né? Mas se ele já tinha passado do Surge, o Surge ele permite que todo Pokémon te obedeça até o level, deixa eu ver, primeiro é o level 10, depois é o level 20, acho que é o level 30. Se ele só tem insígnia do Surge, ele realmente não vai obedecer. Se ele tem pelo menos mais uma insígnia, já é pro Charizard obedecer ele. E tendo isso em mente, a gente pode ir pra Liga de Canto. Depois de conseguir todas as insígnias, o Ash foi classificado pra Liga, então passou um mês. E a estreia do Ash nessa liga foi contra o Mandy, que é um personagem genérico e o Ash ganhou usando o Crab que evoluiu pra Kingler. E é só isso. Na segunda batalha, Beleza. o Ash ganhou graças ao Pikachu, que derrotou um Arcanine, e o Squirtle, que também derrotou um Nidorino. E depois, na terceira batalha, o Muck do Ash derrota um Bellsprout. E assim o Ash... Mano, uma coisa que eu não consigo gostar do anime também, que é simplesmente o Pikachu, não é nem porque, tipo assim, que tipo, o Pikachu, ele é um Pokémon razoável. O Pikachu é um Pokémon razoável, sabe? Só que pelo fato do Pikachu ser o mascote do anime, ser o mascote do Pokémon no geral, ah, e tal, ele ser o melhor amigo do Ash durante toda a jornada e parada assim, eles colocam muita coisa absurda pro Pikachu fazer, sabe? Ah, a gente vai chegar lá ainda, vai chegar, vai chegar, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. No final do Jornadas, que se você não assistiu, desculpa, mas no final do Jornadas teve uma coisa muito, muito absurda
que eu provavelmente vou falar depois quando chegar nessa parte, mas na batalha final, que era Charizard contra Pikachu, mano, o ponto que tava ali tava perfeito pro Pikachu ganhar. Tá perfeito, era só lançar mais um ataque ali, ó, pum, ganhou, perfeito. Mas eles tiveram que fazer a cena emocionante do Pikachu virando Super Saiyajin, estourando a cara do Charizard. Não precisa, sabe? Não precisa dar tanto destaque absurdo no Pikachu, velho. Manda pro cara fazer coisa normal. Fala pra ele fazer o que ele tem que fazer. Aí você consegue dar mais destaque pra realmente quem, quem tem mais. Que realmente consegue derrotar tal Pokémon e tal. Né? Tipo assim, na questão de, tal Pokémon derrota tal Pokémon e tal, tem mais chances. Consegue fazer o negócio fazer um pouco mais de sentido. E eu realmente espero que durante o resto do anime não tenha mais tanta coisa assim de Pikachu tendo protagonismo absurdo. Ash é classificado pro top 16, indo disputar as eliminatórias com o Rich. E esse personagem, ele é basicamente um clone do Ash que tem quase o mesmo time que ele. E aí na Quem diria? batalha tava indo tudo até bem, até o Ash decidir jogar o Charizard dele e, bom, o Charizard não obedece e o Ash acaba perdendo por WO. E essa é a primeira derrota em liga do Ash. Então depois eles voltam pra Pallet e o professor Carvalho dá pro Ash a missão de ir pras Ilhas Laranja pra conseguir uma Pokébola GS. Então é na primeira temporada mesmo, é. Geralmente eles fazem esse negócio que eu falei de fazer tudo de Pokémon em um anime só. Provavelmente era isso, porque a Pokébola GS já é do Gold e Silver, né, e tal. Tanto que GS, Gold, Silver e pá. No caminho, o Pidgeotto do Ash acaba evoluindo pra Pidgeot, decidindo ficar por ali mesmo pra proteger a floresta. E chegando lá, eles conhecem a professora Eve, que mostra pra eles a Pokébola GS, que basicamente é só um pedaço de metal inútil, porque ela não faz nada até então. Então, depois de todo um rolê do Brock Mas você sabia que a Pokébola GS era pra conter um Celebi, só que eles desistiram pra depois fazer o filme do Celebi. querer ficar com a professora Eve, enquanto o Ash e a Misty iam levar a bola pro professor Carvalho, eles dois são capturados pela equipe Rocket e vão parar em uma outra ilha. E lá eles conhecem o Tracy, que é um observador Pokémon. E depois de descobrir que também tinha um torneio nas Ilhas Laranja, o Ash consegue capturar um Snorlax e um Lapras. E depois de participar de todos os desafios de ginásio das Ilhas Laranja, ele pode participar de mais uma liga. E nesse meio tempo, Se bem me lembro, se bem me engano, as Ilhas Laranja não existem nos jogos, né? E tal. O máximo que existe são as Three Islands que tem no Fire Red pra frente e tal, mas as Ilhas Laranja mesmo, até onde eu me lembre, é exclusivo de anime. o Charizard passou a obedecer melhor o Ash. E agora com o Ash um pouco mais Faz, ele vai maduro, sair embora? depois de ter levado uma lição de moral da Lorelai sobre arrogância, ele pode finalmente participar da Liga do Continente das Ilhas Laranja. Então a última batalha começa. E o oponente é o Drake, que é tipo um líder de ginásio supremo. E de cara ele usa o Dito e o Ash escolhe o Pikachu. E depois o Dito se transformar num Pikachu, o Pikachu do Ash acaba ganhando. Então logo em seguida o Drake usa o Faz Onix sentido. dele e o Ash pra contra-atacar usa o Squirtle, que acabou de aprender a Hidropump e assim ganhando a Boa segunda aí, pera aí. Eu esqueci que o Ash é burro e devolveu esse Pokémon. Se bem que, se eu não me engano, no anime tem a parada de que o Pokémon que tem que escolher evoluir, alguma coisa assim, né? batalha. Depois o Drake usa o Gengar dele e o Ash o Taurus. E aí o Taurus começa a apanhar pro Gengar, o Ash retorna ele e joga o Lapras. O Lapras então, depois de usar esse Beam e dar bastante conta do Gengar, acaba derrotando o Gengar, mas infelizmente também ficando fora de combate. Em seguida o Drake usa o Venusaur dele, que por mais que seja um oponente difícil, o Ash usa o Taurus e acaba com ele usando cabeçada. Então depois disso o Drake usa o Electabuzz e o Ash joga o Bulbasauro, que acaba levando uma surra pro Electabuzz e o Ash contra-ataca usando o Charizard, que agora obedecendo ele consegue derrotar o Electabuzz. E agora o Drake usa seu último Pokémon, o Dragonite. E por mais que o Charizard do Ash tava batendo de frente com ele, ele infelizmente acaba perdendo. Se não me engano, será que eu tô certo nisso? Eu tenho que verificar as coisas antes de falar mesmo, né? Deixa eu ter certeza de uma pequena informação aqui. A Pokédex, a Charizard, movimentos nos jogos Red e Blue. Aqui. Tá, de TMs.
Ok, de TMs, ele poderia em algum lugar conseguir Dragon Raid que daria conta do Dragonite. E é isso, só falta mais um Pokémon. O Ash tá a um passo de ganhar a Liga Laranja. E é aí que ele usa a carta Coringa dele e escolhe o Pikachu pro combate. Que depois de muito esforço consegue derrotar o Dragonite e o Ash Dragonite é que tipo, velho? Que eu esqueci. Dragonite. Ah, voador. Dá conta assim. consegue ser o campeão das Ilhas Laranja. E no caminho pra voltar pra casa, o Ash acaba soltando lá para que decidiu ficar com sua família. Então eles Tchau lá voltam pra pra... Pallet depois. Ah, é. Eu só vou falar agora. Realmente acontecendo. Caraca, tem muito tempo de vídeo. Ah, provavelmente vocês já perceberam, mas assim. Como eu não sou um fã de anime, a melhor coisa que eu posso fazer é comparar o anime com o jogo pra fazer umas pequenas. Pra fazer as pequenas. Comparar assim pra ver o que no jogo estaria errado o que no jogo, o que no anime estaria errado de acordo com o jogo. Depois de toda essa aventura, o Ash então entrega a Pokébola GS pro Professor Carvalho, vê que o Brock tava morando na casa dele, e eles Ué. encontram com o Gary, que eu ainda não tinha explicado, mas ele é basicamente um rival do Ash. Então depois de ser desafiado e perder de forma tosca pra ele, o Ash fica empenhado pra ganhar, e é aí que o Gary menciona a Liga de pro Eevee, Johto, mano? que fica Moral? no oeste. Então o Professor Carvalho dá de novo a Pokébola GS pro Ash, pra ele entregar pro Professor Kurt, que também tá no oeste. E assim nossos heróis decidem ir pra outra região. É um novo mundo de aventuras e o perigo é bem maior. Mano, essa música tá em muita alta qualidade. Algum remake, alguma coisa assim? É uma nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar. Por que isso parece a voz do Wagner Tomazoni? Vai ser dos mestres o melhor. O Johto começa, em vez da gente ter novos protagonistas, que nem nos jogos, a gente tem a mesma turminha de antes, só que dessa vez, no primeiro episódio, em vez de ser um Ho-Ho, eles veem um Suicune. Então eles chegam em New Bark e eles vão direto pro centro Pokémon pro Ash tentar se inscrever na liga. E aí eles descobrem que não tem Agora é o ponto que eu não sei nada, tá? uma enfermeira Joy ali. Então depois de mais uma treta com a equipe Totodile? Rocket, eles ajudam mais um Pokémon que foi roubado. Foi Elmi. Do professor Elmi, um aluno do professor Carvalho. E ele então registra o Ash na liga. E então eles vão pra cidade Violeta rumo ao primeiro ginásio. E no Beleza. caminho o Ash acaba capturando um Heracross que gosta Bom muito Pokémon. dele e um Chikorita. Então eles chegam Pokémon na cidade bosta. Violeta, o Ash luta contra o Falkner, o Charizard acaba derrotando o Pidgeotto dele e ele consegue ganhar sua primeira insígnia, a insígnia de Zephyr. Então no Aham. caminho da próxima cidade eles acabam encontrando a Lisa, que é basicamente uma treinadora de Charizards. E comparado a todos aqueles outros Charizards, o Charizard do Ash é só muito bobão. E é aí que mais uma vez um Pokémon do Ash é deixado pra trás. O Ash decide deixar o Charizard ali pra ele treinar e ficar mais forte. Mas Pô. até que tudo bem, porque no caminho de Azaleia ele acaba capturando um Cyndaquil. Lindo, perfeito, maravilhoso, cara. Dane-se o Charizard, Cyndaquil é o melhor. E chegando lá, eles encontram com o professor Kurt, que depois de olhar a Pokébola GS, ele só olha e não sabe o que fazer com aquilo. Então a gente só vai pro ginásio mesmo. Peraí. O professor Kurt era tão velho assim no jogo, bem? Peraí. Pokémon... Sei lá... Silver... Kurt... Eu não me lembro de Kurt's Balls, nossa. Ele era tão velho assim, velho? Caraca, não é que é mesmo? É porque o sprite dele dá a entender que ele é mais novo, mas não. Caraca, o bicho é velho. Bicho é velho. Um Cyndaquil. E chegando lá, eles encontram com o professor Kurt, que depois de olhar a Pokébola GS, ele só olha e não sabe o que fazer com aquilo. Então a gente só vai pro ginásio mesmo. O Ash Bora. consegue derrotar o Bugsy muito fácil por causa do Cyndaquil, que é de fogo e é mais forte contra o tipo inseto, assim Tome-lhe. conseguindo sua segunda insígnia, a insígnia da colmeia. E depois disso, o Ash acaba encontrando com aquela gangue de Squirtles lá de canto, e agora eles são bombeiros e precisam de um líder. E é aí que o Squirtle decide ficar pra trás. Mas tudo bem, porque Tchau, o Ash captura um Squirtle. Totodile. Assim então, tendo finalmente os Ou seja, foi basicamente só toda uma grande narrativa dos caras arranjando coisas diferentes pra largar os Pokémons antigos e ficar os novos, porque tem que dar mais destaque pros novos, né? Porque, querendo ou não, o anime ainda é uma... O anime ainda é um meio de vender os jogos, né? Um meio de divulgar e vender os jogos. Então eles precisam dar destaque aos Pokémons que tem no jogo.
três iniciais de Johto. Então ele acaba pegando o Noctowl, só que de cor diferente, porque, bom, esse daqui é Shiny. Então mais uma Shiny. Gold Silver foi introduzido os Pokémon Shiny. vez ele vai indo de cidade em cidade, derrotando todos os líderes de ginásio de Johto. E no caminho Fun pegando fact. o Noctowl, só que de cor diferente, porque, bom, esse daqui é Shiny. Fun fact. De todos os treinadores aqui, da última vez que eu joguei o Silver e tal, eu tinha jogado Pokémon Silver pra poder fazer um vídeo. Só que aí eu desisti de fazer o vídeo. Mas, enfim, de todos esses treinadores aqui, eu fiz todos eles. Aí eu cheguei Eu cheguei na Elite pra poder lutar. Na Victory Road, no caso, pra poder ir pra Elite 4 e tal. E eu percebi que eu não tinha lutado contra o Price. Porque tem uma forma de você simplesmente não lutar contra ele. Você consegue ir até Elite 4 e tal sem lutar contra ele. Maravilha. Então mais uma vez ele vai indo de cidade em cidade, derrotando todos os líderes de ginásio de Johto. E no caminho Chikorita evoluiu pra Bayleaf, ele teve que deixar o Bulbasauro com o Professor Carvalho. Ele acaba ganhando um fanfic que nasceu de um ovo. O Charizard até volta no último ginásio, ele teve um pequeno encontro com o Lapras. Não só isso, como alguns pequenos encontros com os lendários da região. E ele também ajudou o Professor Carvalho a levar um ovo pra alguma mãe tiranitar. E no caminho o ovo acaba chocando em um Larvitar meio doentinho. Mas no geral ele consegue entregar o ovo e ele vai pra Liga de Johto. Vambora. Pro lugar sagrado que ia acontecer a liga, eles acabam conhecendo o Harrison, que é um cara que vem de Hoenn, que é uma outra região, e o que mais surpreende todo mundo é que ele tem um Blaziken, Os caras gostaram de meter spoiler no negócio. que é um Pokémon que a gente não tinha visto até então. Nossos heróis também acabam encontrando com o Gary, que tá um pouco diferente, um pouco mais maduro. Então o Ash acaba indo pras eliminatórias, que ele tem que fazer várias batalhas, e sinceramente só não importa. A única coisa legal que acontece nesse rolê todo de eliminatória é que o Squirtle, o Bulbasaur e o Charizard voltam pra ajudar o Ash. E depois de passar com certa facilidade, a gente vai pra uma das batalhas mais aguardadas do anime. O Ash contra o Gary. Era nesse aí que o garotinho lendário? Não lembro. Que já começa com a Endocrine do Gary arregaçando o Taurus. Logo em seguida o Heracross do Ash conseguindo com muita dificuldade bagaçar o Magmar do Gary. Estratégia perigosa, mas ok. Então o Gary usa seu Blastoise e consegue muito fácil deixar o Heracross fora de combate. Então depois do Ash dar misclick com o Muck, ele joga o Belief Dá um clique com o Muck. que leva HK do Blastoise. Pois é, só não tá fácil. Então o Ash Faz sentido, né, pô? Belief. usa o Snorlax que numa lapada só deita o Arcanine e o Nidoqueen do Gary. Só que infelizmente o Snorlax acaba perdendo pro Caesar, que de cara já leva o Muck também, poucas. Bateram o Ash Swift. usa o Charizard, que bom, massacrou o Caesar e levou o Golem de brinde. Então chegou a vez Fogo é meio difícil contra a pedra, mas bora. do duelo deles, Charizard contra Blastoise. Minha nossa, quem será que vai ganhar? Que depois de uma batalha digna de AMV, estralando aquele Linkin Park, Ok. o Charizard consegue vencer, Eu venci. Eu derrotei o Gary. assim classificando o Ash pras oitavas de final, Que é sacanagem o maluco chegar com um Blaziken. que ele perde pro Blaziken daquele moleque lá. Mas é isso, depois de todo um rolê do Gary falando que vai ser um pesquisador Pokémon e desistiu de ser um treinador, a gente corta pro Ash tendo que se despedir do Brock e da Misty, tendo mais uma vez uma despedida agridoce e cheia de incertezas. Então o Harrison convida o Ash pra ir pra Hoenn, o Ash deixa seus Pokémon com o Professor Carvalho menos o Pikachu, e viaja então rumo a uma nova região. Ih, já tá com o Mr. Mime já. Mano. Quantos Pokémon será que ele deixou com o Professor Carvalho, velho? Eu sei que nos jornais tem alguns, só que eu acho que não são todos. Sozinho e sem nem imaginar as aventuras que aguardam ele lá. O mestre quero ser. Essa abertura eu não gosto. Essa abertura eu não gosto não, porque a voz do cara cantando é muito estranha. Pokémon Event. Eu quero ser. O mestre quero ser. Tipo, principalmente, a mulher que tá cantando no fundo ali não tem emoção. Não tem emoção cantando. E a voz do cara parece muito que é um cara de voz muito grossa que tá forçando uma voz muito fina. O mestre quero ser. Sei que vou vencer. No futuro vou provar. Que o mestre
E fora que também tem um negocinho que, tipo, tem muitas partes da música que. Assim, tem muitas. Isso é uma coisa normal em música, que às vezes as pessoas os cantores estão lá cantando, eles param um momentinho e fica só instrumental. Só que o negócio é que nessas aberturas, principalmente as aberturas em português, as aberturas os instrumentais não tinham muito impacto, não eram muito grandes e tal, e não tinha geralmente muitos instrumentos. Então, quando dá essa pausa, só fica muito estranho, porque o instrumental não tá lá essas coisas, aí a voz dele vai embora. Vou vencer. Agora, vou vencer. Aí fica lá no fundinho. Tipo, não tem. Vou provar. E o mestre vou me transformar. Chegando em Hoenn, a primeira pessoa que a gente conhece é a Mei. E depois de todo um rolê e o Ash e o Pikachu Mei. destruírem mais uma bicicleta, a Mei acaba pegando favor, seu né? inicial, o Torchic, e decidindo então viajar junto com o Ash, que acabou de se inscrever na liga de Hoenn. Então eles vão pra cidade de Petalburg. Eu não sei quem é esse molequinho, mas eu sei que muita gente odeia ele. Oi, Norman. Até a mãe da. Não sei. E o Ash acaba conhecendo a família da Mei. E aí Ah, peraí. Agora eu não me lembro exatamente, mas. Peraí. Se você escolhe a main no jogo, você tá. Tem que ter. É porque eu fico pensando, tem que ter o plot no jogo de que você é filho do treinador do ginásio tipo normal. Que é o Norman, né? Que você é filho do Norman. Só que assim, eu tinha esquecido que se você escolher a Mei, você começa na casa da Mei mesmo. Não é tipo assim, tem a casa da esquerda do jogo. Se você for o Brandon, você inicia naquela casa. Se você for a Mei, você inicia naquela casa. Não, tipo assim, se você for o Brandon, você inicia na casa da esquerda. Se você for a Mei, você inicia na casa da direita. Em ambas as casas, a mulher é casada com o Norman. Norman, que parada é essa? Você tá casado com duas mulheres, ô Norman? entre eles ele acaba conhecendo o Max, que é o irmão dela. E no momento que ele vê o Ah. Ash, ele não para de zoar ele porque ele perdeu pra um Blaziken na liga de Johto. E você perdeu no segundo round. Mas assim, meu querido, aparentemente aquele Blaziken tinha uma bela estratégia. Espera aí. O seu nome é Alfie. Alfie. Mas enfim, o Max então decide viajar junto com eles, levando um Pokénave que é basicamente um mapa, mas ele faz outras coisas Era pra ser tipo o celular da época, mas. As pessoas odeiam ele porque ele é criança chata, alguma coisa assim? também. Então no caminho da cidade de Rússia, Taylor! o Brock se junta à party, o Ash captura um Tailo e um Trico, a Mei fica sabendo Ué. sobre os contestes Pokémon e como eles funcionam. Eventualmente eles chegam em Rustibor, o Ash ganha a primeira insígnia derrotando a Roxanne, e a Mei Isso, por favor, você me fala que ele derrotou os Iron Tail, velho. Porque se me falar que derrotou a Roxanne usando ataque elétrico, eu vou ficar maluco. decide então que ela quer participar de mais contestes. Beleza. Agora deu caralho mesmo. Episódio que ninguém liga. O Ash acaba encontrando o líder de ginásio e lutando com ele e ele acaba perdendo. Então depois de capturar um O Broly tinha o Hariyama? Não. Era Hariyama, né? Makuhita Hariyama. É. Ele tinha o Hariyama? Não lembrava, não. Corfish, ele acaba Não, acho que. Não, ele não tem. Não, nessa época, nesse ponto do negócio, ele tem uma corrida, não o Hariyama. derrotando o Brawler e assim conseguindo sua segunda insígnia de Hoenn. E nesse meio tempo, o Brock também capturou um Mudkip, assim, Oh. a gente tendo os 3 iniciais da região apresentados no anime. É. Eles têm que conseguir. Na party principal, eles têm que ter os 3 iniciais. Já tá a regra já. Eles têm que ter os 3 iniciais, que pelo menos isso aí tem que ser divulgado por causa dos jogos, né? Então a gente tem mais uma vez o Ash passando de cidade em cidade derrotando ginásios, e em contraparte a gente tem a Mei participando de vários contests, dando até uma dinâmica muito legal pro anime. Mas durante essa jornada até o torneio de Hoenn, a Misty volta e tem até um mini arco que o Togepi acaba evoluindo e ela tem que deixar ele embora. Que tipo de regra é essa que os caras têm assim, pô? Se os caras evoluírem, tem que mandar embora? O Trico do Ash acaba evoluindo pra Grovyle e ele captura um Ai, Tanco sim. e um Snorant, que aos 45 do segundo tempo, antes da liga, ele evolui pra Glalie. Pra vocês Ah. terem noção, até tem um mini arco ali com o Kyogre e com o Groudon, envolvendo o Team Magma e o Team Aqua, Aham. e, enfim, é um mini arco legal. O Ash
Tem só um mini arco entre o Groudon e o Kyogre, que é simplesmente a história do Pokémon da terceira região. É um mini arco ali, né? Porque Até derrota um membro da Elite 4, que por mais que tenha sido uma batalha meio xoxa, é um feito bem legal pra ele. Ele também conhece o Morrison, que acaba virando um o que ele colocou ali é derrotado. E aí, se ele colocasse esta frase, não ia fazer o menor sentido. Ele é derrotado por um membro da equipe. e, enfim, é um mini arco legal. O Ash até derrota um membro da Elite 4, Ele é até derrotado por um membro da Elite 4. que por mais que tenha sido uma batalha meio xoxa, é um feito bem legal pra ele. É um feito bem legal pra ele ser derrotado por um membro da Elite 4. Ele também conhece o Morrison, que acaba virando um rival dele. E pouquinho antes da liga, eles também conhecem o Tyson, que também acaba virando uma espécie de rival. Mas então eles conseguem chegar na liga de Hoenn. E eu vou ser muito sincero com vocês de que eu não gosto dessa liga. Eu gosto muito do anime de Pokémon Advanced, mas a liga pra mim, com todo respeito, é o que mais deixa a desejar. Porque os grandes feitos do Ash é só derrotar o Morrison, que era um rival ali meio que jogado dele. E aí ele simplesmente perde pro Tyson, que beleza, ele tem um time da hora, mas o Ash perde pro Meow dele. Eu acho que você tá colocando expectativa muito alta pelo Pikachu ter conseguido derrotar um Onix. Um Meow de bota e chapéu. Pô, Mel Gaúcho, mano. Então, mais uma vez, o Ash fica no top 8, o grupo acaba se separando e o Ash conhece o Scott, que apresenta pra ele a batalha Pera, Scott? O Scott não era calvo? da fronteira. E eu gosto bastante dessa Ah, não, ele é calvo, tá certo. parte porque a Agatha da Elite 4 lá de canto aparece. Então o Ash mais uma vez se reúne com todo mundo, ele decide levar o Fanfi junto com ele, a Misty mais uma vez aparece, e o Ash então Aí vai lá, no meio do caminho aparece alguém e mostra um Piplup. vai participar das batalhas da fronteira, enquanto a May decidiu participar do concurso de canto. E esse arco rola basicamente em canto. E isso é só muito legal. Se o anime de Hoenn não tivesse aquela liga toda xoxa e claramente rushada, seria uma das melhores, se não a melhor temporada de Pokémon. Mas relaxa que a gente já tá chegando em Sinnoh. Então depois de várias batalhas marcantes, o Ash vai pulando de desafio em desafio da Batalha Fronteira, derrotando cada um dos 7 treinadores de elite, conhecido como Cérebros da Fronteira. No final o Ash até com Conhece algum batalhas desses? Não. marcantes, o Ash vai pulando de desafio em desafio da Batalha Fronteira, derrotando cada um dos 7 treinadores de elite, conhecido como Cérebros da Fronteira. No final o Ash é até convidado pra ser um deles. E nesse meio tempo todo, o Fanfi acaba evoluindo pra Dolphin e o Grovyle pra Sceptile. E eu queria deixar só registrado que o Sceptile do Ash é muito pica. Assim, com todo respeito a todos os outros Sceptiles do anime, mas esse aqui não tem como. O Sceptile do Ash, ele tem um charme, ele é especial. Esse bicho já lutou contra um Deoxys, pra vocês terem noção. É, coração aí pro Sceptile do Ash. Mas enfim, o Professor Carvalho acaba contando pra ele sobre a região de Sinnoh. O Ash captura um Aipon, que inclusive é um Pokémon que eu gosto muito também. E depois de mais eu não gosto de macaco. uma vez, infelizmente, o grupo ter que se separar e cada um seguir sua própria jornada. O que pra mim, com todo respeito, foi muito mais emocionante do que a despedida da Misty e do Brock. Porque assim, sendo bem sincero mesmo, o Hoenn marcou muito mais do que Kanto e Johto. Mas é isso, o Ash então volta pra Pallet e mais uma vez perde de forma tosca pro Gary. Depois de deixar todos os Pokémon com o Professor Carvalho menos O cara se esforça lá, luta contra um monte de gente, vence um monte de gente, chega o Gary lá e fala: pá, toma, você é um bosta. Pikachu de novo. Ele vai pra Sinnoh, que pra mim é só Eu cliquei de novo no negócio. de Pokémon. O que tu falou? Pokémon com o Professor Carvalho menos o Pikachu de novo. Ele vai pra Sinnoh, que pra mim é só a melhor temporada de Pokémon. Só porque tem a Dawn? Você vai acertar, eu sei. Você vai lutar, eu não vou lhe abandonar. E nós seremos juntos um só. E a vitória vamos buscar. Venceremos as batalhas para chegar. Assim, todo respeito, mas pelo amor de Deus, que abertura ruim. O Ash e o Pikachu então chegam em Sinnoh, só que não só os dois, porque o Ash trouxe o Aipon também. Só que antes de qualquer coisa a gente conhece a Dawn. Que bom, depois do Ash e o Pikachu destruírem mais uma bicicleta. Pelo amor de Deus, mano, para de pegar a bicicleta. Não, sério, ô Ash, para de pegar a bicicleta. Chega de bicicleta. Não pega mais.
Não pega mais bicicleta. Você não sabe andar de bicicleta. Bicicleta, ela se junta ao Ash pra viajar por Sinnoh. E bom, essa daqui é a Dawn. Ela não é só minha companheira favorita do Ash, como de inicial ela pegou um Piplup, que é um Pokémon que eu aprendi a gostar bastante por causa dela. E nesse meio tempo o Ash encontrou o Brock, que decidiu viajar com ele de novo. De Sinnoh, meu inicial favorito provavelmente seria o Piplup mesmo. Eu sei que do flop é o Turtwig, mas Piplup eu acho que seria meu favorito mesmo. Depois dele depois dele seria eu ia falar Torterra. Depois dele seria o Turtwig mesmo, mas que, né? O Chimchar é macaco, eu não gosto de macaco. E capturou um Starly. Então quando ele encontra com a Dawn, ele já tem meio que uma equipe estabelecida ali. Inclusive pouquinho tempo depois o Ash acaba capturando o Turtwig, que é meu inicial favorito de Pokémon, e eu gosto muito desse bicho. Inclusive olha aí o Shanin. Então papo vem, papo dali. Inclusive pouquinho tempo depois o Ash acaba capturando o Turtwig, que é meu inicial favorito de Pokémon, e eu gosto muito desse bicho. Inclusive olha Pô, maluco. aí o Shanin. Então papo vem, papo vai, a gente descobre que a Dawn também quer participar de contests, assim como a Mei lá em Hoenn. E no caminho da cidade de Oreburgh, Pior que ele nem explicou, né? Mas contexto já é concurso de beleza de Pokémon. e o Starly acaba evoluindo pra Staravia, sendo um Pokémon de grande ajuda pra derrotar o ginásio do Rourke, que o Ash acaba derrotando ele e conseguindo sua primeira insígnia em Sinnoh. Em seguida eles vão pra Floaroma pra Dawn participar de um contest, e ela acaba ganhando sua primeira fita na cidade de Floaroma. Floaroma. Então rola uma treta com a equipe Rocket e a Dawn captura um Buizel. E meus amigos, esse cara aqui vai fazer história. Então indo um pouquinho mais pra frente, eles vão pra cidade de Eterna e o Ash consegue derrotar a Gardenia, conseguindo sua segunda insígnia em Sinnoh, que por sinal é uma luta que eu gosto bastante, porque Vai evoluir, né? Por favor. Turtwig, e eu gosto muito do Turtwig. E logo em seguida eles acabam reencontrando com o Paul, que eu não expliquei porque eu esqueci dele. Eu não gosto muito dele. Mas esse aqui é o Paul e ele é o rival do Ash nessa região. E diferente de Hoenn, ele... Não era o Paul que aparecia nos jornadas, velho? Pokémon Journeys. Paul. É ele mesmo. É ele mesmo. É o Paul. Um monte de gente ficou falando. Quando eu tava assistindo, um monte de gente falando que o Paul era incrível e parada assim, e eu não gostei dele. não é apresentado de forma porca, ele aparece tipo no segundo, primeiro episódio. E ele é só um otário. Ele quer que os Pokémon dele sejam perfeitos e aí ele fica, sei lá, pegando e descartando o Pokémon caso ele não seja bom o suficiente. Tipo, Ou seja, é qualquer tipo de treinador competitivo de Pokémon. você. Eu sei que você fica vendo e vê do Pokémon até pegar o perfeito. Eu sei. Eu não tenho paciência pra isso, desculpa. Mas enfim, ele tá lutando contra a Cynthia, que é sua campeã de Sinnoh, e ele obviamente leva um pau. Mas é isso, depois rola uma competição de duplas na cidade de Hearthome, e o Paul mais uma vez é só um babaca e decide libertar o Chinchar dele, porque na cabeça dele ele é fraco, e aí o Ash pega o Chinchar e só acolhe ele, e o Chinchar decide viajar junto com o Ash. Não liga pra ele. Eu e o Chinchar vamos mostrar pro Paul o quanto ele pode estar enganado. He's on the run and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Eu aposto. Eu aposto esse macaco aqui que ele vai perder pro Paul. E assim, podem me julgar, mas eu fico com muita dó do Chinchar. Então depois de um rolê do Aipon do Ash mostrar que gosta de participar de contests, o Ash e a Dawn trocam o Aipon pelo Buizel. E é aí que o Buizel vem pro time do Ash. Porque plot twist, ele gosta de batalhas, ele não curtia muito os contests. E o Aipon fica com a Dawn. E o Ash também acaba capturando Vai pra evoluir, mas não com o Ash. um Gligar. E é isso, mais uma vez eles vão de ginásio em ginásio, pro Ash derrotando os líderes e pegando a insígnia de determinado ginásio. E nesse meio tempo a Mei aparece, eles participam da Copa Wallace, e aí a gente vê os Pokémon da Mei tudo evoluidinho e naquela pegada no coração. E a Dawn até acaba derrotando a Mei na Copa e conseguindo sua segunda fita. E logo em seguida ela captura meu Pokémon favorito da temporada de Sinnoh, que é o Swinub dela. Vocês já vão entender por quê. O Gary aparece e dá uma... Caraca, foi mal, mano. A gente tinha participado de um servidor do Minecraft de Pixelmon. E o Flop era o treinador de gelo.
tal. Ele fez o ginásio dele lá numa região de gelo lá e tal. O tanto de Swinub que eu matei naquela região, na moral. Fang pro Ash, assim ele evolui o Gligar pra Gliscor. Logo depois o Turtwig acaba evoluindo pra Grottle. E fazendo tipo uma speedrun, o Swinub da Down evolui pra Piloswine. Logo em seguida pra Mamoswine. E a gente chegou. Finalmente, o motivo de eu ter feito esse vídeo. Wellington? Mamoswine da Down. Pois é, esse aqui não é só meu Pokémon favorito de todos, mas meu Pokémon favorito do anime inteiro de Pokémon. Eu amo esse bicho, Mamoswine, pelo amor de Deus, vem pro Pokémon Violet. Mano, esse bicho é... Pois é, esse aqui não é só meu Pokémon favorito de todos, mas meu Pokémon favorito do anime inteiro de Pokémon. Eu amo esse bicho, Mamoswine, pelo amor de Deus, vem pro Pokémon Violet. Mano, esse bicho é tão pica que mesmo ele sendo esse mamutão gigantesco, ele ajuda a Dawn a conseguir sua quarta fita. Num contest. Uma Mamoswine dança. Então o Staravia do Ash evolui pra Staraptor. E depois de uma treta com o Red, o Paul e o Ash decidem ter sua primeira batalha. E o Ash acaba perdendo. Mas o Chincharzinho lá lembra que o Paul deixou ele pra trás e ele evolui pra Monferno. Mas mesmo assim o Ash perde. Então depois Boa. de todo um rolê com o Dialga e com o Palk, aí o Team Galactic. Caraca, Então depois que o 3D. Lux e o Azelf e o Spirit são resgatados pelo Ash, o pessoal e a Cynthia, o Ash deixa o Gliscor em treinamento e ele captura um Gible. E finalmente o Monferno evolui pra Infernape. E é aqui que a gente chega no auge do anime de Pokémon. Uma coisa que eu tô percebendo até agora é que tá tendo muito negócio de tipo. De tipo assim, o Pokémon ele sempre teve muitas histórias muito absurdas assim acontecendo, sabe? Tipo, por exemplo, em Jotô a gente teve uma história muito absurda assim, né? Teve o plot com o Silver lá e pá, negócio assim. Mas os mais absurdos assim aconteceram mesmo em Hoenn, que teve toda uma parada de que os mares e a terra estavam em colapso por causa da batalha entre Kyogre e Groudon. Aí ensinou, a gente teve o espaço, o tempo e o como é que é o nome do negócio? O mundo do Giratina lá e tal. Mó sinistro e tal. Só que essas coisas, tipo assim, só estão sendo deixadas de lado. É uns mini arcos assim, dane-se. Logo em seguida o Grotto evolui pra Torterra, que infelizmente não ganha nenhuma batalha depois disso. Ele é o Pokémon mais injustiçado do Ash. Tamo junto, Torterra. É, Assim, finalmente o Ash indo pra Liga de Sinnoh. E ali durante o torneio o Ash reencontra com os Pokémon que estavam no laboratório do Dr. Carvalho. O Cyndaquil lá de Johto evolui pra Quilava. E o Gliscor volta pro time do Ash. Então rolam ali as 3 primeiras Devia rodadas. ter colocado do o Gliscor de torneio, volta. que, sinceramente, Devia muito ter colocado o Glasgow não, caraca. Devia muito ter colocado o Quilava de volta e abandonado o Morferno. O Morferno morra. ninguém liga. E a gente Monferno vai não, pra batalha mais aguardada Infernape. Morra. durante a temporada de Sinnoh inteira. Foi por causa desse momento que o Ash e seus Pokémon, depois da derrota do Paul, começaram a treinar duro. Começaram a dar tudo de si pra ficarem cada vez mais fortes por causa desse momento. Finalmente chegou a hora. Enfim, a revanche do Ash contra o Paul, só que na Liga de Sinnoh. Que pessoalmente é a melhor batalha do anime pra mim. Com todo respeito aí ao Ash versus Leon, mas depois a gente fala disso. Não. Você não veio falar que foi a melhor batalha, não. Eu não aceito. Então a batalha começa. O Pikachu do Ash contra o Agron do Paul. Que o Ash acaba retornando o Pikachu usando o Infernape pra derrotar ele. E logo em seguida o Staraptor contra o Gastrodon. Que bom, eu não quero comentar muito sobre, mas o Gastrodon quase leva o Staraptor. Mas o Ash retorna e usa o Buizel, que consegue derrotar o Gastrodon usando o Ice Punch. Que logo em Que maldito não evoluiu. seguida leva uma surra pro Drapion do Paul e acaba saindo de combate. E não acaba por aí, porque o Drapion também leva o Staraptor. E não só isso, ele também leva o Torterra. O Ash é simplesmente imbecil. Então Mano, imbecil mesmo, o maluco não fica evoluindo. É poder da amizade, eles têm que querer evoluir. Vai te ferrar. Mete logo uma Thunderstone na boca desse Pikachu. uma batalha entre o Ninjask do Paul e o Gliscor do Ash rola. Então o Ash acaba retornando o Gliscor. Então ele usa o Infernape pra derrotar o Ninjask. E em seguida o Pikachu consegue derrotar o Frostless do Paul. Então o Gliscor finalmente Pikachu contra Frostless. Pikachu contra Frostless. Pikachu contra Frostless. Não é a melhor coisa do mundo. É possível. É possível, assim, né? É porque agora, lembrando do Frost, eu só me lembro daquela desgraça que aconteceu no Nuzlocke da JD Animations com o Frostless. Dele.
usando. Ele usando o Ominous Wind e tal, e tendo todas as paradas ficando bufadão lá e tal. Eu tenho medo do Frozen. Finalmente consegue derrotar aquele Drapion e o Paul usa o seu Electivire, que basicamente leva o Gliscor e o Pikachu com muita facilidade. Então chegou a hora. Olha meu cartão de ônibus. Ó. Gliscor. Então o Gliscor finalmente consegue derrotar aquele Drapion e o Paul usa o seu Electivire. Me fala que ele não usou nenhum elétrico. Ô, Flop, você me fala que ele não usou nenhum Pokémon elétrico para isso, pelo amor de Deus. Que basicamente leva o Gliscor e o Pikachu com muita Gliscor é facilidade. ground. Chegou a hora, os dois últimos Pokémon Infernape contra Electivire. E a batalha começa. Se bem que o Gliscor também é flying, né? Então ele pode tomar dessa. Deixa eu ver aqui. Não. O Ground anula o elétrico. Até que justa, só que o Infernape começa a apanhar. Então depois de do nada o Infernape ter um ataque de raiva, ele entra tipo num Berserk Mode e começa a soltar fogo azul. Bombardeio de chama! Ok. Super Saiyajin Blue. E ele consegue derrotar o Electivire, assim o Ash finalmente derrotando o Paul. Mas logo em seguida o Ash acaba perdendo pro Tobias, que basicamente tem um Latios e um Darkrai no time. O Latios, inclusive, o Pikachu consegue derrotar, o que é muito bom. Mas infelizmente o Darkrai varre o time inteiro do Ash. Então é isso, mais uma vez o Ash perde uma liga. E é aqui que o Brock decide ser um médico Pokémon, e a Adam escolhe continuar seguindo seu sonho de participar de contests. E é aqui que nosso trio se separa. O Ash e o Brock vão pra canto enquanto a Dawn decide continuar ensinou. E aí eles se despedem. E eu não sei se eu já disse antes, mas Pokémon Diamante e Pérola foi o primeiro anime de Pokémon que eu assisti. E eu acompanhei basicamente do meio pro final no Cartoon Network. Eu lembro de ver a cena dele se despedindo pela primeira vez e ficar só meio triste. Eu amo o arco de Sinnoh porque toda a região pra mim é muito nostálgica. Eu passei muito tempo da minha infância assistindo Pokémon enquanto almoçava, e grande parte disso foi vendo as temporadas de Sinnoh e Unova. Então o Sinnoh me marcou muito na época e me marca até hoje, e eu tenho um carinho muito grande por essa região e por todos os personagens que aparecem aqui no anime. E eu tô com a voz meio zoada porque eu tô doente. Mas compreensível, meu querido. Então a gente vai pra Unova, que é minha região favorita de Pokémon. Uma região completamente injustiçada, infelizmente, isso aí eu devo concordar com muita gente, o 9 é maravilhoso. Mas a gente tem a Bianca e o Sharon também, que são uma bosta. Só que nos jogos, porque no anime... Ah, não. Chegamos aqui com nosso esforço e sem desistir. Ficaremos juntos, sempre eu e você. Mano, não, sério. Eu não me lembro agora exatamente qual que é. Mas essa música me lembrou muito alguma música gospel, cara. Eu não lembro qual que é exatamente, mas me lembrou muito uma música gospel. Mas antes, esse daqui é o Kamisato Ayato. E ele é fanático por Bubble Tea. AD de Genshin Impact, vambora. O que é aquilo ali? Pera aí, tá falando que em Sumeru tem um Bubble Tea especial? E você quer ir lá pegar? Ok, eu acho. Então, gente, meio... Na moral, o Genshin Impact pagou bem pra fazer animação, pra propaganda, na moral. que deu a louca no Ayato e ele começou a atravessar a região de Sumeru atrás do Bubble Tea especial dele. Ó. Isso eu acho legal. A região de Sumeru atrás do Bubble Tea especial dele. Acabando a energiazinha ali, ó, que nem o jogo. Pera, aquilo é um Aranara? É? Pera aí, Ayato, cuidado! Já é isso. Então Ash chega em Unova com o Professor Carvalho.
Senti que faltou um pouquinho só de efeito sonoro só. Ali a mãe dele. E depois de todo um rolê envolvendo o Zekrom dando um choque no Pikachu, o Pikachu do Ash perde pra um Snive. Sim, o mesmo Pikachu que acabou de derrotar um Latios. Assim, Flop, você assiste o anime, eu não assisto, mas acho que dá pra ser. Eu imagino que dá pra você concordar que Pokémon do anime não faz sentido. Um Snive que acabou de ser capturado e que na teoria era pra ele estar level 5. E em seguida o Ash A teoria era pro Pikachu estar level 80 e era pra ele não ter tido problema nenhum. Não tido problema nenhum contra o. Era pra ter tido problema nenhum contra o Charizard do Ash. Contra o Charizard do Leon lá. Mas teve problema. Então assim, não faz sentido. acaba conhecendo a p da Iris. Deixa eu adivinhar, você não gosta dela. Que assim, eu gosto muito dela nos jogos. Tanto que ela é até uma das minhas campeãs favoritas. Mas no anime ela é insuportável. Tipo, de verdade, a única coisa que salva ela é o Axel. Porque ele é bonitinho, mas ela é muito chata. Sério, eu não aguento a Iris, pelo amor de Deus. Alguém faz alguma coisa, essa menina é muito chata. Então o Ash captura um T-Pig e um Oshawott. E o Oshawott do Ash é simplesmente incrível. Sério, de tudo de ruim que tem o Nova, vem o Oshawott pra dar aquela luzinha, aquela esperancinha no fim do túnel. Então um pouco depois o Ash acaba conhecendo o Sylan. E agora sim eu posso falar que esses são os companheiros do Ash em o Nova. E assim, eu Maior hater da Iris aí, ó. gosto muito de Pokémon Black and White 1 e 2. E esse anime é só um desserviço pra franquia. Coitado, mano. Coitado. Ainda tem que jogar os dois. O Black White 2 ainda. Pokémon, desculpa quem gosta, mas Black and White é muito irritante. A culpa é toda da Iris. Por um motivo que eu realmente não sei o porquê, ela fica o tempo inteiro falando pro Ash o quanto que ele é criança e quanto que ele é infantil e que ela é maior que... Mano, alguém tira ela da minha frente, por favor. E aí, beleza, o Ash vai capturando uns Pokémon aí e um ou outro acaba evoluindo. Eu peguei esse desenho o time merda de novo. Tá, qual que é o time de Nova? Eu tô do lado do time, peraí. Ó. Ok. Maravilhoso. Não. Maravilhoso. É. Bom. Mais ou menos. Bom. Bom. E outros só não evoluem porque, sei lá, o roteiro de Black and White. Aí alguém tira ela da minha frente, por favor. E aí, beleza, o Ash vai capturando uns Pokémon aí, e um ou outro acaba evoluindo, e outros só não evoluem porque, sei lá, o roteiro de Black and White. Cortou o Bulbasauro. Aí o Ash também conhece o Trip, que é o rival dele nessa região, e ele só é, sei lá, fotógrafo. Então é aquela história de toda a região, Preconceito com fotógrafos? Preconceito com fotógrafo? Ó. o Ash, o Sylan e infelizmente a Iris saem por cidade em cidade derrotando os ginásios daquela região. E eventualmente um Sandile que o Ash captura acaba evoluindo pra Crocodile e ele é um Pokémon que eu gosto muito, tipo, muito mesmo. E um dos principais Que diabo ele tá com óculos? motivos de eu gostar tanto dele é que essa lenda aqui usa óculos. Por que ele usa óculos? O olho dele já é um óculos. Então tamo junto, Crocodile. Então a liga de nova rola, o Ash acaba ganhando do Trip, mas perdendo pra um random logo em seguida. Eu tô ficando maluco. Então rola um monte de coisa que sinceramente eu não ligo. Acho que o Charizard até volta nesse meio tempo. Eles conhecem o N, tem todo um rolê do time Plasma querendo reviver o Rashorn, e acho que eles até conseguem. E aí, papo E de novo, a história da região dane-se. vem, papo vai, eles vão pra canto e o Ash decide se separar do grupo e ir pra Kalos. E assim, não me levem a mal, eu amo a região de Unova, tanto que Black 2 é meu jogo favorito de Pokémon, mas eu simplesmente não consigo com o anime. A Iris é insuportável e Ash... Meu Deus, peraí. Isso não foi bug, não foi microfone, não foi nada não, tá? Isso aqui porque... Que nem eu já tinha falado várias vezes, o computador aqui é 3 computadores em um só. E aí alguém abriu um som lá. Só que o som ele veio parar na minha caixa de som. E aí ele tocou no OBS aqui. Ah, velho. não evolui os Pokémon dele por motivos de sim. Sem contar que a única coisa que salva o time dele é o Crocodile, porque ele é o único Pokémon decente que ele tem, sem contar, sei lá, o Oshawott, que também é muito bom, mas ele tá na primeira forma. Assim, eu posso estar sendo fã chato de Pokémon, mas é isso. Tamo junto.
é o Crocodile, porque ele é o único Pokémon decente que ele tem, sem contar, sei lá, o Oshawott, que também é muito bom, mas ele tá na primeira forma. Assim, eu posso estar Cara, quanta vez já fez isso, velho? Cara, o Bulbasaur, o Squirtle, o Cyndaquil, que só depois virou Quilava. O Ash é burro. sendo fã chato de Pokémon, mas é isso, tamo junto. E pro pessoal que me cobra um vídeo sobre a Gen 5, uma hora vem, mas fiquem tranquilos porque a gente ainda tem que terminar aqui a jornada do Ash, viu? E Não, antes da jornada do Ash, eu quero ver mais ver a Gen 5. resumindo, ele vai com a Alexa, que é uma personagem que foi Alexa? Deu o grito do Michael Jackson. apresentada ali jogada no meio de Unova, rumo a Kalos e mais uma vez só levando o Pikachu junto com ele. E uma muda de roupa. Tenho que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Juntos teremos que o mundo defender. Melhorou muito. A abertura melhorou muito, velho. Ah, nossa, eu confundi. Agora que eu percebi, eu vi o. Pegá-los eu tentarei. Juntos teremos que o mundo defender. Eu confundi agora, porque, tipo. Quando a gente tinha falado do Paul lá antes, eu pensei que era ele que tava no torneio final, mas não, o Paul ele volta em jornada, só que quem tá no torneio final é o Alan. Que eu também não gostei dele. E chegamos em Kalos, uma das regiões mais amadas pelo público por causa do anime. Os jogos de Kalos, eles foram os Sério? primeiros jogos da geração 3D de Pokémon, Ah, logo sim. depois de Black and White, que ainda eram 2D. E pra muitos, inclusive, Os dois têm, os dois têm. pra mim, eles são um downgrade da franquia de um jogo pro outro. Tipo, os jogos são bons, mas eles É. só são bons. Eu realmente gosto muito da região de Kalos e definitivamente o que mais me chama a atenção aqui é a Mega Evolução, que foi uma mecânica adicionada pra renovar um pouco a franquia que tava na mesma há muito tempo. E tendo isso Mas eu concordo um pouquinho com o Flop. Pelo menos na questão dos jogos, eu concordo um pouco com o Flop, porque é basicamente, pra mim, o que aconteceu da Gen 5 pra Gen 6 é a mesma coisa que aconteceu da temporada dos Pokémon de Kalos pra Alola. Kalos pra Alola? É, de Kalos pra Alola, isso. Que foi, tipo assim, no caso, por exemplo, de Alola, no anime, a gente teve uma mudança absurda de estilo de animação, que não era um estilo ruim de animação. O estilo de animação que eles quiseram usar a Lola não era ruim, mas foi muito mal utilizado. Foi extremamente mal utilizado e o pessoal não soube fazer direito. A mesma coisa dos jogos. Quando eles mudaram pro 3D do X e Y, ele conseguiria ser algo muito melhor, mas teve muitas coisinhas ali que os caras fizeram meio errado e davam um sentimento meio ruim. Como, por exemplo, se não me engano, se não estou enganado, nenhum Pokémon de Kalos chega a ter uma Mega Evolução, acho, alguma coisa assim. Ah, não, 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 não. Chega a ter, eu acho. Ah, não, acho que nem o inicial chega a ter uma Mega Evolução. É, nem o inicial chega a ter uma Mega Evolução. Ah, não, acho que é nenhum de... Porque eu não tô lembrando agora, velho, se algum Pokémon se eram só os iniciais que não tinha evolução, Mega Evolução, ou se eram todos de Kalos que não tinham Mega Evolução. Era algum dos dois. em mente, a gente pode ir pro anime. Aqui, do mesmo jeito que ensinou, a Serena é apresentada pra gente primeiro do que o Ash. Só que ela ainda não é tão importante porque ela só aparece ali meio que por aparecer. E em seguida o Ash conhece o Clemont e a Bonnie. Então, Que todo mundo fala, né? Que a Serena, que é a esposa do Vash. o Ash conhece o No professor futuro. Silkamore, rola uma treta Silkamore. Você fala direito. É Sycamore. com a equipe Rocket e ele captura um Froakie. Então depois a gente descobrir que a Serena era amiga do Ash na infância e viu ele na TV e quer se encontrar com ele, Como é? Clemont e a Bonnie decidem se juntar ao Ash na jornada dele por Kalos. Então Ash acaba derrotando o primeiro Darui tá lançando a música do trio Supernova. Eu achava que ia demorar mais. ginásio, que é o ginásio da Viola, e acaba rolando uma das cenas mais importantes do anime pra mim.
que... Ah, Pois é, simplesmente o A. Mas bom, no Ah. caminho, um pouco depois disso, ele acaba capturando um Flattening e um Halucha. A Serena acaba se encontrando com eles e eles decidem viajar juntos também. O Ash também acaba conseguindo sua segunda insígnia no ginásio então a gente tem 4 amigos nessa jornada. do Grunt. E pouquinho tempo depois eles acabam conhecendo a Corina, que ela tem um Lucario que ainda não sabe Mega Evoluir, mas ela fica um tempo com os nossos heróis pra aperfeiçoar a Mega Evolução. Incrivelmente, isso é uma coisa muito aleatória, mas uma vez, quando eu era criança, né, um pouco mais criança, eu abri o Cartoon Network um dia, aleatoriamente, tava passando Pokémon X e Y no episódio em que eu não lembro se era esse episódio que acontecia tudo ou se eu assisti 2 episódios do X e Y, mas eu me lembro de só 2 acontecimentos do anime, que é a Corina com o Lucario dela Mega evoluindo pela primeira vez, né, mostrando pela primeira vez a Mega evolução dele. E a segunda coisa que eu me lembro é aquele plot de todo dos Pokémons alienígenas e tal, né? Eu esqueci o nome deles, só que era aqueles com formato de alienígena mesmo. Cabeção, pá, meio marciano. Aqueles lá, que eles estavam hipnotizando pessoas e fazendo sei lá o que. Era só isso que eu me lembro do anime. Então o Flattening acaba evoluindo pra Flattinder, e o Ash decide então derrotar o ginásio tipo lutador que a líder é a Corina. E ele acaba conseguindo. Então depois disso, o Froakie do Ash acaba evoluindo pra Frogadier, e ele captura um Gumi que faz speedrun e rapidinho vira um Gudra. Que incrivelmente é um Pokémon muito estranho, porque o Gudra é muito forte. O Gudra é extremamente forte, mas ele parece um Pokémon muito fraco. E um negócio que eu não falei ainda, mas é muito importante aqui em Kalos, são os contests. E a Serena, ela participa desses contests de forma bem ativa. Mais ativa até do que as outras companheiras do Ash anteriores. Então ela acaba capturando até vários Pokémon pra seguirem com ela. E vocês devem estar se perguntando por que de eu estar falando isso. Mas é basicamente porque quando eu joguei Pokémon Alpha Sapphire, eu fiz os meus primeiros contests. E sim, eu sei que aquilo é Gen 3, mas é um jogo que se passa na Gen 6. Então na época que o anime tava rolando, eu acompanhava ele original, no caso em japonês. Eu via as cenas de contests da Serena e ficava muito empolgado porque eu tava meio que vivendo aquilo. Aí você via os contests do jogo e ficava, pô, é só isso? Eu acho muito engraçado porque não só isso, mas várias outras coisas também, mas esse negocinho de contest, especificamente em Kalos, é um negócio que me deixa com o coração bem quentinho nessa parte do anime. Porque eu genuinamente acho que a maioria das pessoas só não curte tanto, mas eu achava muito legal e gostava muito da Fennekin, que eventualmente Depende muito de como é que foi abordado no anime, porque pelo menos nos jogos eu odeio o contest. virou Breaksin da Serena. Sem contar, obviamente, o Eeveezinho dela, que virou um Sylveon, que é um Pokémon que eu curto muito. Inclusive o Shiny é um dos meus Shinies favoritos. Mas é isso, acho que agora eu posso deixar de ser nerd e voltar pro anime. Então o Flattender evolui pra Talonflame, o Ash ganha um ovo e aí ele acaba chocando num Noibet, que rapidinho vira um Noivern. Então vem aquele negócio do Ash ter que ficar passando de cidade em cidade, derrotando os ginásios pra conseguir as insígnias. E diferente das outras regiões, aqui a gente tem um foco muito maior na relação entre o Ash e o Greninja dele, que acabou de evoluir do Frogadier, chegando até inclusive a liberar uma nova forma. O que sinceramente eu achei bem ruim o nome que deram, Ash Greninja. Eu gosto muito que durante todo esse processo a gente realmente consegue ver uma evolução entre os dois personagens. Porque até eles realmente aperfeiçoarem o Ash e Greninja, rola um monte de conflito entre os dois e entre quem tá em volta também. Tanto que tem um momento que o Ash fica frustrado e acaba até se desentendendo com o Greninja. E aí um pouquinho depois disso tudo eles conhecem o Alan, que acaba até se tornando uma espécie de rival pro Ash. E aí a gente descobre o Team Flare e que eles estão com um plano de dominar o mundo. De uma forma muito estranha, na verdade. O líder da Team Flare morre no anime, vamos ver. Aquele papinho padrão. E é aqui que eu apresento pra vocês o Geleca, que é basicamente uma célula do Zygarde, que é um Pokémon que o Team Flare quer fazer ele aparecer para ajudar no plano bizarro deles. E para isso eles precisam de várias células de Zygarde. Então eles acabam conseguindo uma célula chamada Z2 e com a ajuda dessa célula eles conseguem o Zygarde 50%. Mas antes disso rola a Liga de Kalos. Mas enfim, já acaba perdendo a liga pro Alan depois de uma luta que pra mim é uma das melhores lutas do anime, tipo, no quesito de animação, de tudo. Ela tá
Pior que eu não duvido, velho. A animação de Kalos tava muito incrível. Meu top 3. Mas infelizmente o Ash realmente acaba perdendo e deixando todo mundo muito frustrado na época. E é aí que começa o mini arco final de Kalos, que é contra o Team Flare. E depois do Clemont construir uma máquina que libertou o Z2 das mãos do Team Flare, uma pedra gigante descontrolada destrói o laboratório do Professor Sycamore, ameaçando causar uma explosão que pode destruir o mundo. Pois é, o mundo. Uau. Então Como se não tivesse como se não tivesse tido ameaças ao mundo antes, né? o Geleca e o Z2 eles se juntam fazendo o Zygarde na sua forma perfeita. Eles conseguem parar a explosão e Mas o Geleca acaba indo. se bem me lembro, os outros até tinham uma ameaça que poderia destruir o mundo, só que não era diretamente, assim, mais pra frente poderia destruir o mundo, mas no ponto que tava naquele ponto lá, não. Esse aí realmente é direto, pode destruir o mundo inteiro. E fale o que quiser, eu gosto do Zygarde 100%. O Zygarde 100% é maravilhoso, eu adoro ele. Bora com o Z2. Então se passam alguns dias e é aqui que nossos heróis se separam, tendo mais uma vez uma despedida bem triste e que dava muitas esperanças pro que ainda tava por vir. Sem contar que o Ash e a Serena dão uns amassos. Então é isso, Kalos termina aqui com o Ash indo pra Alola. E Kalos é uma região que me surpreendeu muito e eu acho que surpreendeu muita gente pela qualidade da animação na época. Definitivamente é uma das temporadas com animações mais bem animadas e a temporada mais bem produzida no geral de Pokémon. Sim. Eu lembro de ver lutas como o Ash contra o Sawyer e ficar muito impressionado com a animação porque era realmente muito bem feito. Sem contar que as Mega Evoluções eram basicamente a cereja em cima do bolo nessa região. Só Sim. que nem tudo é perfeito e a gente vai pra Lola que é diferente. Só que um diferente bom. Bem bom. Bom? Não teve abertura em português? O Mr. Mime da mãe do Ash ganha uma viagem num concurso e então o Ash e a mãe dele vão pra Lola com o prêmio. Yay. Chegando lá, o Ash se matricula na escola Pokémon. Chegando na escola, ele conhece Vamos sair de férias pra Lula? Vamos sair de férias pra Lula. Eles vão pra lá, então você vai ter que se matricular na escola aqui. a Lily, a Vitória, o Kiawe, a Lulu e o Chris. Sem contar o Professor Kukui e o Gabriel Carvalho, que é um primo do Professor Carvalho. E eu lembro que quando o anime de Sun e Moon lançou, eu só dropei porque eu achei o traço feio comparado ao do XY. Mas a Lola realmente não tem um começo tão bom assim. Porque logo em seguida o Ash acaba ganhando uma pulseira Z e junto dela um Electrium Z do Tapu Koko. E basicamente em Alola foi apresentado o conceito de Move Z, que é basicamente um Z ataque Move. um pouco mais forte, ou muito mais forte, dependendo. Um pouco mais do forte. tipo. E tendo isso em mente, o Ash então decide enfrentar o desafio da ilha pra ganhar mais cristais Z e aperfeiçoar todo esse negócio de Move Z. Então ele acaba ganhando uma Rotom Dex do Kukui, capturando um Howlet indo pro seu primeiro desafio na ilha de Melemele, que surpreendentemente ele até consegue vencer. Então ele vai pra ilha de Akala, ele captura um Rockruff e logo em Rockruff é muito seguida um bonitinho. Litten. E aí ele conhece o Gladio, que é o irmão da Lily, e acaba ganhando um novo rival ali. E aí o Ash vence mais um desafio e é aqui aquele negócio do Ash passando de ilha em ilha, derrotando os desafios de terminar. Ah, nesse aí ele já não ia com a galera. Não, eu sei que ele tinha a galerinha dele ali, né, e tal, aquelas crianças ali, só que eu não sabia que ele não ia com elas. E o negócio legal é que aqui não existem ginásios, são realmente os desafios de ilha em ilha. Que eu lembro Sim, são os desafios da ilha que se não me engano, mais pra frente se tornaram meio que ginásios assim, né, e tal. Tanto que eu acho que foi o primeiro ganhador. porque foi algo que na época gerou muito um preconceito, assim, de Alola. Mas depois de um tempo o pessoal só aceitou e hoje em dia eu vejo que realmente é algo legal e é pra diferenciar um pouco do padrão que era antes. Então o Rockruff do Ash evolui pra Lycanroc e é aí que o Ash e seus amigos vão pra Kanto pra uma excursão escolar e reencontram com a Misty e o Brock. Dando pra gente a oportunidade de ver o trio clássico reunido e mais uma vez me fazendo explodir de nostalgia quando eu assistia. Inclusive a Misty e o Brock conseguem mega evoluir seus Pokémon e a Misty tem até um Mega Gyarados, o que é muito louco. Ah, esse. E depois disso eles voltam pra Alola. O Ash então encontra e faz amizade com o Cosmog, que ele chama de Nebulino em português. E aí que a gente volta em um negócio que é meio Nebulino? encontrado em Alola inteiro, Pera, Nebulino? Putz, grilo. que a Lily tem medo de Pokémon. E o Ash e o pessoal da escola tentam ajudar ela com isso, bastante até. E é aqui que o Ash conhece a Fundação Aether e as Ultra Beasts. E depois de um rolê envolvendo a Lissamine, que em português é só Samine, o Ash descobre que o medo de Pokémon
Pokémon da Lily tá envolvido com o Nihilego, que é uma Ultra Beast. E aí depois de um rolê envolvendo o Gladio e o Silvally dele, a Lily ficando com medo de novo e depois só parando de ter medo de Sylvalion, é o type novo. tocar em Pokémon. Então o Faba, que em português é Fábio, ele é o dono da Fábio! Fundação Aedra, ele rouba o Cosmog, o Nebulinho, que acaba evoluindo pra Cosmoem. Então rola um negócio do Que é uma das formas mais inúteis que a gente já viu. Fábio só jogar essa mina no Ultra Space. Então Ash e seus amigos decidem ajudar a Lily a salvar a mãe dela. E é aí que o Ash ganha um Solgaleo Z e as divindades da ilha atualizam a pulseira do Ash. Então Cosmoem evolui pra Solgaleo, o Ash e seus amigos, todo mundo entra no Ultra Espaço. Pois é, a Lua vai de 0 a 100 muito rápido. Peraí. Então não temos Lunala não? Pô. E aqui a gente vê que essa mina se fundiu com o Nihilego, ou a Nihilego, não sei. Então a Electro Z do Ash se transforma temporariamente numa Pikachu 1Z, e aí que o Ash e o Pikachu conseguem usar o What the heck, por quê? choque do trovão de 10 milhões de volts. Peraí, nem encostou no bicho? 10 milhões de volts. Relaxa, não são 10 milhões, é só por nome, sabe? Nem encostou, chegou pertinho assim, pá! No fim, na verdade, o Nihilus simplesmente só explodiu só. Assim salvando essa mina, eu amo demais essa cena. Então o Solgaleo deixa o grupo e o Professor Kukui se casa com a Burnett, que é a Bruna em português. E é aí que o Ash e seus amigos formam o grupo dos Ultra Guardiões pra lidarem com Ultra Beasts no futuro. E é aqui que realmente começa a rolar um monte de... Caraca, eu ia falar... Nossa, eu ia falar 0 a hora. Putz, grilinho, velho. Na moral. Como é que era o nome desse bosta mesmo? Era... Esqueci o nome. Ultra Beast, o Buzzhole aparece, o Necrozma aparece. Necrozma. E por mais que seja um negócio muito de anime semanal, de que toda semana vai ter um episódio com uma missãozinha, ou um episódio que vai continuar outra missãozinha, eu gosto muito dessa parte de Alola porque ela desenvolve de uma forma meio natural seus personagens e vai desenvolvendo uma amizade do Ash com o grupo ali. Ele é tipo aqueles animes que é quase tudo episódio filler, só que são episódios fillers bons. Dando até uma vida maior pra região de Alola em si, porque eles estão o tempo inteiro viajando entre as ilhas. E nesse meio tempo, os Pokémon do Ash vão evoluindo, a Misty e o Brock vem pra Alola pra ver o Ash de novo, o Ash captura um Meltan e rola a Liga de Alola. Quer dizer, ela é anunciada porque rola depois um mini arco com o Team School, e aí sim a gente pode ir pra Liga. O Professor Kukui revela então que o vencedor da Liga vai poder lutar contra o Real Mascarado, que é tipo um herói de Alola. Então as batalhas da Liga vão rolando, o Meltan do Ash evolui pra Melmetal, e é aqui que você percebe que a Alola é um bagulho muito especial. Lembram quando eu disse que a Alola ia ser diferente, um diferente bom? Realmente É porque ele ganhou. é, e de verdade mesmo. Eu vou falar um negócio muito específico que eu acho que nem todo mundo vai pegar, mas o anime de Alola ele faz com que eu sinta o mesmo sentimento que eu senti quando eu assisti One Piece pela primeira vez. Que é aquele sentimento de que quanto mais você vai assistindo, quanto mais você vai consumindo aquilo, mais você se sente ali e imerso naquela situação toda. O anime de Alola foi o único anime de Pokémon que eu realmente fiquei tão engajado na história a ponto de ver quase 20 episódios por dia, porque eu só tava vibing com aquilo. E por mais que a Alola Infelizmente não posso ter o mesmo sentimento do exemplo que ele deu de One Piece, mas não seja minha temporada favorita de Pokémon, ela definitivamente é a que mais me passa esse sentimento de calma. Eu sei que você teve um dia complicado, então relaxa aqui, senta um pouquinho e só aproveita o que você vai ver. Eu sei que isso é meio específico, mas é basicamente isso tranquilo. com a Alola. E não tipo assim, de vez em quando, por exemplo, por exemplo, acontece de, tipo assim, o meu anime favorito até hoje é Katekyo Hitman Reborn, né? Até hoje meu anime favorito é esse. Só que o anime que eu mais assisto, assim, tal, de vez em quando eu me pego reassistindo mesmo, é Blade S. Porque é uma vibe muito boa, Blade S. Blade S tem uma vibe muito tranquilinha, e é tudo muito de boa. Sei lá, é legal ter esses animes
Tem esses não só animes, mas temporadas também e tal, de mais calma, mais tranquilidade, pra não ter, para não ficar sempre numa história você não ficar preso numa história muito séria o tempo inteiro, sabe? Não só a Liga de Alola, mas o anime de Alola inteiro demonstra que não foi em XY que eles pararam de ter aquela animação muito bem feita, porque em Alola tem cada animação linda e absurda de linda. Isso é uma coisa também que eu percebo que muita gente ainda não sabe que fazer animação fluida é difícil. Fazer animação fluida é difícil e isso aí é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Ben 10, quando mudaram para o Omniverse, sabe? Que o pessoal, o que mais tinha era gente xingando o Omniverse, porque caraca, a animação ficou mó feia e negócio assim e tal, ficou mó diferente, preferia a animação que tava no UAF e tal. E tal, mas se você parar pra pensar, tanto a animação do. Tanto a animação, por exemplo, do Ben 10 Força Alienígena e Supremacia, quanto a animação do Pokémon ali nas temporadas anteriores, elas eram muito quadradas. E o que que tem de problema de ter animação muito quadrada? É muito difícil você fazer uma animação fluida, principalmente, por exemplo, em Pokémon, que a gente tem muita cena de batalha e parada assim. É muito difícil você fazer uma animação muito fluida com isso, de forma que não fique estranho, sabe? Porque assim, quando você tem uma animação muito travada, que é muito focada em momentos, em desenhos mais bem feitos, em desenhos mais encaixadinhos, mais certinhos e tal, é mais difícil de você encaixar isso com movimentações estranhas. Por exemplo, Naruto, por exemplo. Sabe, aqueles frames zoados que a gente vê em Naruto e tal. Tipo, por exemplo, sabe aquela cena que o Pain tá descendo e os frames da cara dele são mó bizarros, são todos distorcidos e tal? Isso funciona muito bem por causa do movimento que ele tá fazendo. Ele fica muito bom por causa daquilo, né? Só que se você comparar aquele tipo de desenho com o desenho que a gente tem original do Pain, né? Com o desenho normal que a gente tem do Pain, fica estranho porque a gente tá muito acostumado com o desenho quadrado. Quando a gente tem uma animação dessa daí, que é uma animação muito mais soltinha, muito mais redondinha e tal, negócio assim, quando a gente vê um frame zoado de animações e paradas assim, não fica tão estranho, porque o desenho inteiro é assim. O Ben 10 Omniverse também fez a mesma coisa. O Ben 10 Omniverse, ele é todo soltão, todo meio quebradinho e tal, o traço dele. E quando eles têm que fazer animações de movimento que fazem os frames ficarem todos quebrados, o anime inteiro já tá todo quebrado, então não tem tanto problema. E você consegue se acostumar mais rápido e você consegue perceber que também é bonito. Essa animação também é bonita. Apesar de ter suas ressalvas, mas também é bonita, é bonita. É bonita. Tipo, de verdade, a batalha do Ash contra o Gladio é obra de arte. O anime inteiro tem um monte de cena bonita, porque eu acho que eles conseguiram conciliar todo esse rolê havaiano, assim, porque a Lola é baseada no Havaí. Então eles conseguem o anime inteiro pegar esse negócio mais tropical e fazer funcionar muito bem com Pokémon, que é algo que inclusive me fez gostar muito mais dos jogos de Sun e Moon e Ultra Sun e Ultramon. Mas enfim, como eu já disse, o Ash consegue derrotar o Gladio, assim, se tornando o primeiro campeão de Alola, o que é uma conquista e tanto pra alguém que só perdeu liga após liga até chegar aqui. Fica tranquilo, ninguém lembra disso. E diga-se de passagem, só reforçando que a batalha é muito da hora. Então rola mais um rolê com o Ultra Beast e é revelado que o professor Kukui é o real mascarado. Como se ninguém soubesse. E aí o Naganadel aparece pra ajudar o Ash nessa última batalha, tipo uma Ultra Beast do nada. E assim, de verdade, essa é uma das minhas batalhas favoritas de Pokémon, porque é só muito lindo. Eu disse Caraca, mano, olha só, mano, o cara que dá sarrada de fogo. antes e eu vou dizer de novo que a animação em Alola, ela é absurda. E nessa batalha você consegue ver que cada um que tava ali trabalhando Tipo isso aqui, ó. muito lindo. Eu disse antes e eu vou dizer de novo que a animação em Alola, ela é absurda. E nessa Isso aqui. Essa cena aqui do Ash fazendo esse troço aí que foi o Kamehameha, sei lá. Esse troço aí que ele tá fazendo. Imagina se isso aí fosse feito com a animação das temporadas antigas. O quão estranho e quão demorado não. O quão trabalhoso que ia ser pra não ficar estranho. Isso. batalha você consegue ver que cada um
Olha isso, tá tudo muito quebrado, tá tudo muito redondo e tal. Encaixa bem com esse traço. que tava ali trabalhando no anime, os caras tava muito inspirado. E é aqui que o Ash consegue então derrotar o Professor Kukui. O Sogaleo aparece e dá É, mais viu? uma... Cada um que tava ali Ó. trabalhando no anime, os caras tava muito inspirado. Que diabo de golem é isso? Ah, tá pro E é aqui que o Ash consegue então derrotar o Professor. Aí tá vendo? Esse tipo de traço aí não teria como fazer no traço antigo. Tá, poxa, eu voltei no início, que bosta. Sogaleo aparece e dá mais uma volta com o Ash e aqui ele se despede de todos seus amigos que ele fez em Alola e volta Errei. pra Pallet. E essa cena, ela pode parecer meio boba, sem contexto, por mais que eu tenha dado todo o contexto, mas ver esse anime e terminar com essa ceninha aqui no finalzinho é algo muito especial, mas muito especial mesmo. Esse anime veio numa época em que Pokémon tava meio que deixando de estar em alta, então É. eles tiveram a oportunidade de experimentar muita coisa durante esse anime e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito boa. E eu fico muito feliz que tenha sido assim, porque agora a gente Pior que, de um ponto de vista de venda, isso não foi uma boa ideia. De um ponto de vista de venda, assim, não é uma boa ideia você experimentar coisas novas quando a sua franquia tá em baixa, né? Quando a sua franquia tá em baixa, a melhor opção é você fazer o que dá certo pra ela crescer de novo e aí você experimenta coisas novas. Porque você vai estar um pouco mais seguro de que não vai dar errado. Porque, tipo assim, se eles fizessem a Lola e desse muito errado, acabou ali. chega na última etapa da jornada do Ash, e eu nem acredito que eu tô falando isso, já são 2 meses de trabalho, e eu nem tô acreditando que eu vou dizer isso, mas vamos pro Journeys. ワンツースリーで飛び込めいつか描いた未来が僕のポケットにあるだろう初めましてはいつだって初めてさ Então o Até agora, minha abertura favorita de Pokémon, na moral. Journeys começa e ele já começa com essa vibe mais de despedida, mostrando o Pikachu quando ele ainda era um Pichu e o Ash criança em paralelo. Então o anime apresenta pra gente o Go, que Melhor personagem que apareceu até agora. basicamente ele quer capturar o Mew, e essa é a lore dele. Basicamente. E aí o Ash e o Go acabam encontrando com o Lugia. Só porque assim, eu gosto do Gol porque. Porque, sei lá, né? Ele é basicamente baseado num treinador de Pokémon GO. Só que assim, ele dá muito uma vibe de um treinador Pokémon de verdade, sabe? Ele é o cara que quer capturar todos os Pokémons. Tipo assim, porque ele sabe que, tipo assim, na cabeça dele, se ele capturar todos os Pokémons, ele uma hora consegue capturar o Mew. Então ele quer capturar todos os Pokémons, ele consegue e tal. Ele usa aquelas técnicazinhas do Pokémon GO também. E o Ash é apresentado ao professor Sakuragi, e ele e o Go então viram bolsistas de pesquisa. No caso, eles vão ajudar o professor a estudar os Pokémon e, enfim, essas coisas aí Sim. do mundo Pokémon. E aí eles são apresentados ao Dynamax, né, que é a mecânica de Galar, que é o Pokémon ficar gigante. Eu acho interessante isso. Duas coisas que eu queria falar. Eu acho interessante o traço do Jornadas, porque eles conseguiram fazer um bom equilíbrio entre o traço de Alola e o traço das temporadas antigas, porque é um traço um pouco mais quadrado, só que com uma certa liberdade de movimento que eles fizeram, assim, foi muito bem encaixado. E a segunda coisa que eu falei, que eu queria falar, é que eu gosto muito que o anime é sobre Galar. O Jornadas é sobre Galar, é sobre Sword and Shield. Só que eles não fazem só Sword and Shield, é tudo do anime. E aí rola uns rolês, o Ash e o Go vão pra Galar, depois pra Hoenn, e Hoenn o Ash ganha a Copa da Flauta da Batalha da Fronteira. E um negócio bem importante que eu esqueci de falar é que durante o anime inteiro do Journeys, eles vão viajando entre as regiões apresentadas até então. E durante essa jornada toda, o Go ele decide capturar todos os Pokémon até ele conseguir pegar o Mew. Sim. E depois de conhecer o Leon e decidir que ele quer ter uma batalha oficial com ele, o Ash decide participar do campeonato Ele quer ter uma batalha oficial contra ele, e tem várias, mas não derrota. da Coroação Mundial, que é basicamente o campeonato que decide quem é o melhor treinador do mundo. Então é aquilo, de um lado a gente tem o Ash batalhando com vários treinadores e pegando alguns Pokémon pra ficar cada vez mais forte, até ele conseguir subir de rank pra conseguir realmente participar Sim. do torneio. E do outro lado a gente tem o Go, que ele é um sociopata maluco que quer completar a National Dex. Então o Ash
Você não fala do Go. Vê lá como você fala do Go, hein? A gente captura um Gengar, um Dragonite e um Riolo que choca de um ovo. Então Uhum. depois de um tempo que vai rolando algumas mini aventurinhas, o Ash consegue capturar um Farfetch de Galar e um Dracovish. E o Go Dracovish, o nome desse desgraçado. Tô brincando, eu gosto de você, Dracovish. captura um Suicune. Mas aí o Farfetch Eu gostei da ideia que eles colocaram no Suicune, porque o Suicune ele não pode ficar preso. O Suicune ele não pode ficar preso. Que tipo, todos os Pokémons que o Go vai capturando, que o Go e o Ash vão capturando, eles vão colocando naquele meio que santuário dos Pokémons que eles têm lá no laboratório, né? E o Suicune não pode ficar preso. E apesar do Suicune ainda ser, o Suicune ter aceitado ser o Pokémon do Go, ele ainda é livre pra ir pro lugar que ele quiser. Então, tipo assim, de vez em quando ele aparece, mas ele ainda é livre. do Ash evolui pra Surfetch e eu gosto muito desse Pokémon. Nossa, o Inclusive, Surfetch é incrível, na moral. por causa do Farfetch do Ash, eu usei o Farfetch no Pokémon Sword, então tamo junto, Ash. Por causa do Surfetch do Ash que eu botei o Surfetch no meu time lá no Pixelmon. Então a Iris aparece e o Ash amassa ela. Por incrível que pareça, ela não tá tão chata quanto ela era no Black and White. Ela é até aturável agora, mas continua aquela piada chata dela falando: ai, eu sou mais alta que você. Morre, Iris! Então rola umas fitas lá e o Go decide se juntar ao Projeto 1000, que é um projeto Esse foi meio chatinho, eu vou admitir. Por isso que eu pulei. que o pessoal quer estudar o 1000. Então o Ash começa a enfrentar vários personagens antigos de Pokémon, tendo até vários reencontros legais. Até a Cynthia aparece, a Corrina aparece, Maravilhoso. até ajuda o Ash a mega evoluir o Lucario dele. Inclusive o Riolo evoluiu pra Lucario. Então rola uma treta que o Ash, o Go, a Chloe, que é uma personagem nova do Journeys, e a Dawn tem que É ir pro Chloe o nome dela? ativo e com a benção do Arceus eles conseguem acalmar o Dial e o Palkia. E aí rola Aham. isso e o Ash continua na missão de subir Os caras vão pra outro universo, vira criança de novo. Tipo assim, criancinha, né, no caso. de rank, né, pra participar do campeonato. E é aqui que finalmente a gente chega no torneio dos mestres. Eu lembro que quando tava saindo essa parte do anime, tava todo mundo muito animado, porque era a primeira vez que a gente via um evento tão grande assim no Aham. Pokémon. É literalmente o torneio onde os melhores treinadores do mundo estão ali saindo na mão pra ver quem é o melhor deles. Sabe o que é legal? Eu vi. Uma coisa que eu vi pra caramba foi gente reclamando. Foi gente reclamando de que o Leon chegou e de repente ele é o melhor treinador do mundo no anime. Mano. Sério, eu vi gente falando assim, por que os caras não introduziram o Leon em outras temporadas pra justificar ele ser o melhor treinador do mundo? É porque o cara não existia. É porque o Leon não existia antes, velho. O cara, ele foi introduzido no anime, no jogo do Sword and Shield, como o melhor treinador do mundo. E no anime também ele foi introduzido. Ele é o melhor treinador do mundo. O Ash não conhece todos os treinadores do mundo. Então a gente tem o Leon, o Lance, o Alan, a Dianta, a Iris, infelizmente a Iris, a Cynthia, o Ash e o Steven, que a maioria eu meio que Era pro Ash ter pedido pra Cynthia. pulei na história porque eles não são tão relevantes, mas eles são fortes sim. Eu acho que logo de cara eu tenho que explicar já pra vocês que o Leon, ele é basicamente o personagem invicto, ele nunca perdeu uma batalha e ele sempre tá no topo desse torneio, ele é o top 1 mundial. E a gente pode ir pra primeira luta, que é dele contra o Alan, sim, o Alan lá do XY. Durante as quartas de final são 3v3, então são 3 Pokémon de um lado, 3 Pokémon de outro, e quem derrotar os 3 primeiros ganha. E o Leon amassa o Alan com 2 Pokémon. E um deles é o Charizard do Leon, que é basicamente um Charizard extremamente forte que sabe o Gigantamax, ou seja, É. isso é muito bufado. E aí vão rolando as Sei mais. batalhas, a Cynthia amassa a Iris, tamo junto, Cynthia. Boa, O Ash Cynthia. consegue derrotar o Steven com bastante dificuldade, mas consegue. Essa foi uma batalha meio justa, mais ou menos. O que é um feito impressionante pro Ash. Então o Ash, o Leon, a Cynthia e a Dianta são classificados para semifinais. Infelizmente, eu devo dizer que, né, nessa batalhinha aí, Cynthia e Ash era pro Ash ter perdido. Então o Ah. Leon, ele humilha a Dianta de forma tosca, mas ele humilha ela. Uhum. E o Ash tem uma batalha muito da hora com a Cynthia. E depois de mais uma vez uma batalha digna de AMV, com o Surfetch do Ash simplesmente mostrando o porquê dele tá ali batendo de Desculpa, Surfetch, eu gosto de você, mas não. Não foi merecido. Infelizmente, não foi merecido. Eu devo dizer que não foi merecido nem um pouco. Foi um protagonismo absurdo, mas ele ganhou. frente com o Garchomp da Cynthia. E o Lucario do Ash também mostrando o porquê dele também estar ali conseguindo derrotar o Garchomp. O Ash é classificado pra final contra o Leon. E a final que vai decidir quem é o melhor do mundo. E foi aqui que o mundo Mas a batalha do Leon,
Eu tava muito com medo de ser protagonismo, cara. Depois da batalha da Cynthia, eu tava muito com medo do Leon ter um protagonismo absurdo pro Ash ganhar. Porque tava todo mundo muito na dúvida, nossa, será que agora? Porque se o Ash ganhar, então ele vai embora. Ou então um negócio assim e tal. Eu não tava acreditando que que eles iam realmente desistir do Ash. Mesmo que tudo apontava, no anime inteiro, tudo apontava que o Ash não ia mais ter Ash no anime. Eu ainda não tava pensando, eu não tava acreditando ainda, porque, pô, os caras vão desistir do Ash, é sério? Eu duvido que esses caras vão conseguir fazer isso. Eles realmente fizeram. Ponto pra eles, obrigado, não gostava do Ash. Mas, assim, foi merecido a última batalha, foi merecido. Eu vou esperar chegar na O batalha pra Pokémon mim. inteiro parou pra ver esse momento. Aqui a gente vê vários personagens das temporadas antigas Inclusive, eu gostei pra caramba desse negócio, assim, de mostrando todo mundo vendo o negócio, porque mostrou personagens de jogo também. Mostrou o Red, mostrou o Ethan. assistindo a luta do Ash e também os companheiros dele assistindo Uhum. Aqui a não. luta. E na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei completamente Mostra a galera normal em assistindo. choque. É todo mundo aparece até a meio Max, que eles não tinham aparecido no Journeys inteiro. E aqui que é Ah, ele não mostrou. Mas na batalha aparece, tipo assim, aparece algumas cenas que tem só as pessoas assistindo a batalha no telão e tal. E aparece o Red, aparece o Ethan, aparece. Eu não lembro se o Brandon aparece, mas eu acho que ele aparece também. Então, tipo, aparece uma galera dos jogos também. gravada uma das maiores batalhas do mundo Pokémon. Ash contra o Leon. Então a batalha começa. Satoshi! Essa não é só uma das batalhas mais lindas do anime, mas pra mim uma das batalhas mais épicas, se não a mais épica. Eu só não diria melhor porque o Ash vs o Paul me pega muito. Aqui rola de tudo: Mega Evolução, Gigantamax, Pikachu vs Charizard e Z-Move. Até o Eternatus cola pra dar um salve na luta, mas depois de muita dificuldade, o Ash derrotando Pokémon por Pokémon, enquanto ele perdia Pokémon por Pokémon, só sobra pro Pikachu e pro Leon o Charizard. E aqui, depois do Pikachu quase cair, a gente tem a cena mais bonita de Pokémon. A gente vê o Pikachu quase caindo e levantando, só que levantando em um lugar todo branco. E quando Morreu o bichinho. ele olha ao Obrigado. redor, todos os Pokémon antigos do Ash estão ali. Tipo assim, todos eles mesmo. Todos eles Aham. torcendo pelo Pikachu. E é aqui, meus amigos, que o Pikachu levanta e ele Ele consegue faz a coisa mais desnecessária possível. derrotar o Charizard. Então, tipo, num Berserk Mode todo bizarro. E tem quem diga que isso aqui foi forçado, mas, Mas foi. meu amigo, isso foi épico. Não forçado de tipo, o Pikachu não deveria ter ganhado, mas forçado porque não precisava de tudo isso. Depois de mais de 20 anos, finalmente o Ash ganha uma liga final no anime. Depois de O cara só ganha uma só. E é a maior de todas. Parabéns. mais de 20 anos, o Ash pode vir aqui e dizer: Oi, eu sou Ash Ketchum, diretamente da cidade de Pallet. E eu vim aqui no canal do Flop pra falar pra vocês que eu consegui! Eu e o Pikachu conseguimos! Fica, fica. Nós nos tornamos os melhores do mundo! Muito obrigado por acompanharem a nossa jornada! Eu escolho vocês! Eu achei isso legal, porque infelizmente, isso que é o ruim de você ver os bastidores da parada e tal, porque eu já sabia que o Fábio Lucindo tava no vídeo. E é aqui que o anime de Journeys acaba. Depois disso teve um mini especial mostrando o Ash, o Brock e a Misty dando mais uma última aventura e os Pokémon antigos do Ash voltavam pra party dele. Inclusive eu não vi. Eu não vi esses últimos episódios do Ash. Que pra mim foi muito superficial. Mas resumindo tudo, no final o Ash decide continuar sua jornada e, enfim, ele ainda quer ser um mestre Pokémon. Que sim, ele falou que não é um mestre Pokémon ainda. Ele falou que, incrivelmente, se tornar o melhor do mundo é só um passo pra se tornar um mestre Pokémon. E foi nesse ponto que eu pensei que, putz, não acabou ainda. Só que acabou. Palavras finais, Flop, vamos. Aqui piano, hein? Mas no meu coraçãozinho eu prefiro acreditar que ele se tornou um mestre Pokémon depois de literalmente se tornar o melhor do mundo.
Eu acho que tem muita chance, né? Porque agora temos protagonistas novos, só que ainda tem a possibilidade deles. Não agora, eu acho que se fizesse agora ia ser muito cedo, mas mais pra frente eles apresentarem o Ash de novo, seja como uma criança ainda que, ou uma criança, uma adolescente e tal, que ainda batalha pra ser o mestre Pokémon, ou mostrar ele como adulto, sendo o mestre Pokémon e tal. Isso é interessante. Pokémon fez parte da minha vida, parte da minha infância, e eu acho que vocês já entenderam que Pokémon é muito especial pra mim. E essa daqui foi minha forma de homenagear esse personagem que é tão querido por mim. Eu decidi fazer esse videaço especial aqui, só contando a história dele como realmente minha forma de me despedir do personagem. E diferente da Pokémon Company, só dá um adeus digno do tamanho dele. O Ash pra sempre vai ser um personagem que marcou minha vida, e por mais que eu tenha 19 anos, ele já esteve comigo em vários momentos difíceis. Ele fez aquele tá com o Flop tem 19 anos. Pokémon existe Por algum motivo na minha cabeça ele tinha uns 21. a minha vida inteira, então pra mim ele é um personagem que esteve comigo a minha vida inteira. E eu lembro de momentos muito específicos que me deixam com o coração quentinho, como eu assistindo o anime de Kalos na casa da minha avó, eu Meu coração ficou até quentinho. ficando puto com o design do Ash em Alola, mas acho que o mais importante deles foi quando eu decidi jogar Pokémon Platinum depois de descobrir que tinha um jogo, depois de assistir Pokémon Diamante e Pérola. E no final é isso, eu só tenho a agradecer esse personagem maravilhoso que marcou minha vida, eu acho que marcou a vida de muita gente aí também. Infelizmente eu não sou mais o público-alvo de Pokémon, e eu acho que eu já deixei de ser há muito tempo, mas eu espero de verdade que com esse novo anime, essa nova protagonista, as crianças de hoje em dia sintam a mesma coisa que eu sinto daqui 10, 20 anos, e de que de alguma forma esse anime marque a vida delas de algum jeito. Mas eu acho que é isso. Eu já literalmente disse tudo que eu tinha pra falar. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, tipo, de verdade mesmo. Esse foi o maior projeto que eu já fiz na minha vida e eu tô muito feliz de conseguir concluir ele. Mas é aquilo, assim como o meu mano Ash, eu quero ser o melhor deles, assim como ninguém nunca foi. Um beijo. Mua. Oh, que fofinho. A moça ainda tá achando. É muito. É muito bom ver um trabalho tão grande assim sendo bem construído e tal. Eu não sei o que falar. Parabéns pelo vídeo, Flop. Parabéns pelo vídeo, cara. Foi muito bom. E apesar de, né, depois de todo esse vídeo eu ainda não gostar do Ash, eu entendo gente que ficou marcada pelo Ash a infância inteira e tal. E acabou. E acabou. Bom, é isso, minha gente. Quase 2 horas de vídeo. Uau. Eu não, sinceramente, eu tava com medo de ver esse vídeo aqui, justamente por conta de eu não ter assistido anime, não gostar muito do Ash. Eu tava com medo de fazer esse vídeo e não ter coisa pra falar. Incrivelmente, eu tive bastante coisa pra falar, eu acho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Flop que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau.